artistas do Brasil! O episódio de hoje da Sala 1604 é o terceiro de uma série que a gente está gravando junto com a Pug Studios sobre o mercado de games. O meu convidado de hoje é conhecido aqui dessa Sala 1604 já esteve aqui outras vezes, e é o Felipe Hudson, que trabalha na Pulga como Art Manager, que em português seria um gerente de equipe. E ele está aqui para falar para a gente sobre as habilidades que um artista precisa ter para além do portfólio. Ou seja, a nossa conversa vai ser sobre as famosíssimas soft skills. Felipe Hudson, seja novamente bem-vindo à Sala 1604. Isso, eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria muito grande estar com vocês, né? A gente sempre se cruza e tal, e para mim sempre é uma alegria muito grande, né? Estar contigo, estar com o Gu, né? A galera da Revolution como um todo. Então, tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e vamos nessa. Eba, não, a gente vai ensinar muita coisa aqui pra gente hoje, porque a gente está cada vez mais descobrindo que mais pessoas querem ir pra área de games, daí ficam no nosso inbox pedindo conteúdo sobre isso, e hoje a gente vai ensinar, né, como é que consegue um emprego na Pulga. É basicamente esse o episódio. Isso aí, chega mais, gente. Tô esperando aqui. Link para portfólio estará na descrição, vocês não se preocupem, tá? Vocês podem enviar, será analisado, e você vai contar pra gente segredos, então, pra ser um bom profissional na área de games. Então, vamos do começo um pouco, e eu acho que é legal começar com você, né? Porque quem não te conhece ainda, não sabe do teu trabalho, o que você faz exatamente dentro da Pulga e como é que você começou a fazer isso, né? Tipo, qual é o seu background de artista? Ok, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, assim, meu nome, né? Já disseram aí, a Gabi me introduziu muito bem. Obrigado, viu, Gabi? Mas eu sou o Felipe Hudson, eu comecei com 3D, inclusive junto com o nosso queridíssimo Rafa Souza. A gente acabou se encontrando de uma forma bem precoce mesmo nas nossas carreiras, né? Cada um começou ali um pouquinho antes, mas logo no início a gente já se encontrou, trabalhando principalmente com treinamento, porque era o que havia, digamos, de mais fácil acesso na época, né? Uhum. E tinham as produtoras, né? E a própria televisão mesmo também, mas a gente preferiu, na verdade eu preferi ir por esse caminho, porque eu sentia que você tem uma consciência técnica mais aprofundada, inclusive em relação aos softwares, né, e o que estava sendo lançado na época, até porque a internet na época não era como hoje, né, onde você encontra tudo muito facilmente, e as escolas, querendo ou não, né, os centros autorizados, assim, eles eram bem munidos, né, nesse aspecto. Então, né, eu tive sempre esse envolvimento com treinamento, que foi uma coisa que eu não larguei nunca, porque vicia também, e é uma ótima forma de você se desenvolver, né? Fora que é muito legal você trocar informação com as pessoas, porque você também aprende muito ensinando, né? E aí, por isso também é uma coisa que eu não deixei de fazer, até por esse motivo mesmo, porque eu estou sempre aprendendo, né, com as pessoas sempre vêm com uma experiência nova, ou alguma coisa que você não vivenciou, ou até mesmo um pepino que você nunca viu, que você tem que resolver, porque ele quer uma resposta, né, e vai fazer você se mexer. Mas, em paralelo, né, eu trabalhei também como artista freelancer, que acredito que seja, né, a experiência aí da grande maioria que está na nossa área, e, né, mais recentemente aí eu entrei para uma companhia mesmo, já visando aí a indústria de games, né, eu queria vivenciar um pouco mais essa parte de trabalhar na área, mas também trabalhar, né, num ambiente um pouco mais onde você precisa seguir os processos, você tem certas regras e você ter uma relação aí com clientes, mas dentro de uma experiência um tanto quanto mais abrangente, digamos assim, né? E não só fazer aquela partezinha e tal, e você ter uma visão só do que você está fazendo, né? Ou simplesmente algo que está dentro do escopo de um freela. Então, eu queria ter uma visão um pouco mais ampla nesse sentido, né? E estamos aí na Pulga, né, hoje como gerente de arte. Eu inclusive comecei lá como lead, né, de 3D mesmo, artista, onde eu liderava, né, os times em alguns projetos que chegavam. Como eu tenho essa bagagem aí, né, de professor e tudo mais, rapidamente assim eu fui me encontrando em também como desenvolver o pessoal e também identificar mais facilmente as skills, né, e aí eu ajudava, querendo ou não, a gerente de projeto, né, a fazer as alocações. Então fui dando um match legal até que eu recebi a proposta aí de trabalhar como art manager, né, que pode ser chamado aí como o gerente de arte ou até mesmo o gerente de equipe, né, digamos assim, que vai atuar justamente, né, aí eu passei a ter uma visibilidade de todos os projetos. Só que esse é um cargo que ele muda um pouquinho a pegada dele
quando a empresa é de outsourcing ou é uma companhia que desenvolve o próprio produto, né? Desenvolve um game que seja dela, né? Parênteses aqui só pra dizer pra galera que semana, é que eu não sei quando vocês vão ver esse podcast, então eu odeio falar data de podcast, mas no canal, quando você estiver ouvindo isso, já vai ter sido liberado um podcast sobre uma empresa de outsourcing, né, explicando qual é o trabalho da Pulga especificamente, como funciona em termos gerais a pipeline de vocês, quais são as etapas da produção, que tipo de trabalho vocês fazem. Então, se você tem interesse em ouvir esse podcast, querido ouvinte, vou deixar o link aqui na descrição dos outros 2 podcasts que a gente já gravou com a Pulga. Fecha parênteses, pode voltar. Exatamente, né? E então, assim, existe uma pegada diferente, apesar de o cargo ser o mesmo, a função ser a mesma, né? Mas numa companhia de outsourcing, você tem uma volatilidade de projetos muito grande, porque são projetos de naturezas diferentes, né? Com clientes diversos. E esses projetos, eles chegam e às vezes eles acabam rápido, às vezes eles demoram um pouquinho mais para acabar, ou eles simplesmente não acabam, eles ficam lá coexistindo, né, com os outros. Às vezes tem projeto que é recorrente mesmo e ele fica eternamente até um dia o cliente dizer chega, né? Ou então a gente também dizer chega. Alguém tem que botar um ponto final. Pois é. Então, assim, a gente mexe muito nas alocações, né? Eu tenho que estar o tempo todo mapeando realmente as skills, né, do pessoal e até acompanhar mesmo como é que está o desenvolvimento deles em questão de projeto pessoal, né, o movimento que eles estão fazendo até por si só, justamente para que eles também vão ganhando mais oportunidades e mais experiência de acordo com os projetos que vão chegando, né? E foi o que eu te falei, tem projeto que às vezes ele tem uma arte com uma natureza, né, ou um estilo muito diferente, né, do outro projeto. Então a gente vai fazendo assim, tem projeto que é personagem, tem projeto que é environment, tem projeto que é prop. Então a gente vai pegando a galera que de repente tem um match maior ou simplesmente que a gente precisa desenvolver esse determinado aspecto, né, na pessoa. Então tem essas alocações, querendo ou não, tem que ficar ligado também no desenvolvimento deles, então preciso estar atento ao que está surgindo de novo em termos de técnica, em termos de recurso de software, até mesmo como é que a indústria está se movimentando como um todo, justamente para que eu possa desenvolvê-los e consiga usá-los da melhor forma possível dentro dos projetos, né, dentro da Pulga como um todo. É um trabalho difícil, né? Porque você tem que passar pela identificação, digamos, de habilidades de artistas específicos, né? Tipo, entender qual é o potencial daquele artista para trabalhar em determinado projeto, etc, etc e tal. Mas também um guia, né? De, tipo assim, identificar problemas também, né? Não só qualidades. Exatamente. E tentar direcionar esse artista por esse caminho, falando, ó, presta atenção nisso, que isso vai te ajudar a resolver esse tipo de problema e tal. Então é um olhar muito atento, eu acho, à equipe que trabalha contigo. Oh, com certeza, né? Até porque, assim, a gente tem artistas que estão em vários níveis de experiência, digamos assim. Então, tem aquele cara que está mais experiente, tem, né, de repente a pessoa que iniciou há pouco tempo, e você precisa ainda assim desenvolvê-los, né? Mas você não pode, de repente, tratar igual. Até porque, muitas vezes, você tem artistas que são experientes, né? Meio que igual nesse sentido, mas as habilidades deles são diferentes, o comportamento deles é diferente, e aí a gente entra numa questão muito importante, que não é só o desenvolvimento técnico, e sim, né, o desenvolvimento comportamental. No caso, né, inclusive um lance que estava na minha mão, né, mas a gente já está mudando isso, é que eu muitas vezes estimava também os projetos, né, até na semana passada ainda eu estava estimando os projetos que chegavam na Pulga, e no momento que eu estava estimando, né, eu já pensava, pô, o fulano tem as habilidades que, né, de repente, são legais aqui para esse projeto. Ou então tem o ciclano que, poxa, esse projeto aqui pode ser um desafio para ele e ele vai desenvolver algo que, de repente, é um ponto mais frágil, né, nas habilidades dele. Ou até mesmo, tecnicamente, ele se daria muito bem, mas, puxa, aqui ele vai precisar interagir com o time. Né? Ou então, de repente, ele vai precisar ter uma interação maior com o produtor, se ele estiver sozinho, por exemplo, ele vai ter que se comunicar mais. Então, ele vai desenvolver aspectos que são comportamentais, que são muito importantes também, e é o que tem aí, inclusive, dificultado um pouco da gente encontrar as pessoas certas para entrar, né, para ingressar na Pulga e nos ajudar aí com os projetos, porque
Assim como as habilidades técnicas elas são muito relevantes e fundamentais, o comportamental também é. E é isso que as pessoas precisam começar a se ligar e entender que é tão importante quanto. Uhum. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Pois é. Sobre o comportamental, porque é normal a gente, quando tá entrando no mercado, focar muito na habilidade técnica, né? Isso é fato. A gente Uhum. quer ter o melhor portfólio, quer fazer artes incríveis, mas a gente esquece. E já falei isso em todos os podcasts que eu gravei na minha vida, de Sim. que a gente não trabalha sozinho. É muito difícil que um trabalho artístico seja só você na frente do computador e você não precisa falar com ninguém nunca, sabe? Existem pessoas que são assim, por exemplo, que. E mesmo assim você vai ter estresse com outras coisas, né? Sei lá, se você trabalha fazendo commission, você vai ter que trabalhar diretamente com seus clientes, né? Falar Uhum. diretamente com eles. Se você tem uma loja, que grande parte do seu tempo vai ser desenvolver produtos autorais e ideias suas e ficar ali, né? Na frente, sozinho, na frente do computador. Você também vai ter uma parte de relacionamento com clientes, à medida que você tem que mandar os produtos pelo correio, você tem que fazer um certo envio, tem que ter cuidado com a sua clientela, tem uma parte burocrática de gerenciamento. Então, basicamente não existe você ficar isolado na sua bolha, né, sem ter contato com outras pessoas. E a gente meio que às vezes esquece isso, né, deixa isso de lado e fica focando só na parte técnica mesmo. Nossa, vou mestrar esse software aqui, gasta super tempo fazendo isso, desenvolvendo essa habilidade, mas não gasta a mesma quantidade de tempo desenvolvendo outras skills, né? A gente passa muito tempo nas Exatamente. hard skills em oposição ao tempo que a gente gasta desenvolvendo soft skills. Acho que muitas pessoas também têm a visão de que soft skills é uma coisa, tipo, ou você nasce com ou você não tem, Uhum. sabe? Tipo assim, não, essa pessoa sabe lidar com outras pessoas, ela é melhor de negociação, ela é melhor de comunicação já desde criança, sabe? E não é verdade, né? Com certeza é uma coisa que a gente treina. Mas vou dar um passinho atrás para você explicar pra gente um pouco melhor o que são as soft skills e por que no dia a dia do mercado, assim, de trabalho, na empresa que a gente trabalha, em qualquer lugar que a gente for trabalhar, né, em qualquer profissão artística, por que elas são tão importantes? Então, a gente, né, assim que eu entrei na Pulga, assim, primeiro que quando a grande maioria, né, das pessoas, inclusive aqui no Brasil, né, principalmente no Brasil, a gente está tendo digamos, uma aderência, né, dos profissionais entrando em companhias num volume maior, né, muito recente. O que a gente tinha na grande parte eram artistas freelancers e que muitas vezes, né, nunca, na verdade, trabalharam em uma empresa, mesmo que não fosse até do segmento. E, né, como a gente estava até meio que conversando antes ali, meio que por alto, muitas vezes a pessoa também não teve uma experiência acadêmica, né? Não que essas coisas elas sejam fundamentais, absolutas e que elas são necessárias, Necessárias. Uhum. mas, querendo ou não, são experiências importantes, né? Você saber se portar, seguir processos, entender a filosofia de uma empresa, seguir aquela cultura e aplicar isso no seu dia a dia é um exercício e é de extrema importância para que a empresa ela funcione no mesmo fluxo e vá todo mundo na mesma direção, tendo uma eficiência aí muito maior, né? Uhum. Assim como até a própria postura, né? Muitas vezes o fato da galera não ter tido uma experiência acadêmica, por exemplo, né? De você, que é o que te dá muita noção, inclusive, de você saber como documentar, né? De repente, uma técnica ou até mesmo algo que você está fazendo, que você está produzindo, né? Você documentar aquilo de uma forma clara e que, na verdade, aquilo possa ser usado por outras pessoas até para elas terem um entendimento melhor sobre o processo de alguma questão, algum ponto nesse sentido, são experiências que são muito válidas, né? Então, por isso que, assim, às vezes a galera fala, né? Me pergunta assim, pô, mas eu preciso ter faculdade para trabalhar na área, né? E aí a gente já ouviu vários artistas, inclusive, dizer que não, você Uhum. realmente não precisa, mas isso não quer dizer que a faculdade, ela é uma perda de tempo ou que ela é uma experiência que é inválida, né? Que ela não serve para nada. Na verdade, é o contrário. Ela é uma excelente experiência e ela pode te dar muitas outras questões, inclusive essas que a gente está falando agora que afetam o comportamento. Assim como experiência, de repente você fazer estágio em uma empresa, mesmo que não seja do segmento, você fazer ou você ter trabalhado numa outra empresa, Uhum. seja, né, vamos colocar assim, né, uma empresa que seja bem estruturada, né, que tenha boas regras, aí a gente pode pegar até como experiência aí empresas maiores, digamos assim, né, não que as Uhum. pequenas não tenham, mas são pontos aí que às vezes não, né? São pontos que evoluem, né? Ajudam a você desenvolver, né, esses aspectos. Então, por exemplo, existem vários, né, dessas soft skills, né, como comunicação, negociação, flexibilidade, foco em solução,
foco no cliente, controle emocional, né, absorção de feedback, trabalho em equipe. Então, assim, na verdade, são várias competências aí que você pode desenvolver, mas que elas estão diretamente ligadas à sua postura no dia a dia, né? Como é que você encara o dia a dia, como é que você lida com os outros, inclusive com as adversidades e os projetos mesmo que vão chegando no seu dia a dia, né? Isso independente se a empresa é de outsourcing ou se ela desenvolve, de repente, o próprio produto, né? São pontos aí que são muito importantes. Então, assim, eu diria que a importância, ela é tão valiosa quanto as habilidades técnicas, né? Às vezes a gente recebe portfólio de pessoas que o portfólio às vezes até é muito bom, mas a gente conversa, né, com a pessoa e ela apresenta, de repente, alguns pontos ali que ainda precisam ser trabalhados no seu comportamento mesmo, porque ela vai precisar se comunicar com outras pessoas, ela vai precisar absorver um feedback, ela vai precisar muitas vezes até dar um feedback e trabalhar em equipe, né, e você ter aquela postura respeitosa e ser claro no que você está dizendo, de uma forma que a outra pessoa, inclusive, não se sinta atacada ou coisa do tipo, porque, querendo ou não, quando a gente envolve a questão da arte, né, principalmente quando a gente está fazendo uma arte que é um projeto pessoal e tal, aquilo está, de alguma forma, ligado ao seu ego, né? Então, você receber um feedback ou dar um feedback com respeito e você, inclusive, saber absorver ou comunicar aquele feedback é uma coisa que você tem que trabalhar mesmo, tem que desenvolver e é de extrema importância, né? Então, assim, eu diria que não só isso, mas, no geral, é realmente muito importante. Com certeza. Acho que na vida, né, pra nossa formação de ser humano, é muito importante a gente entender, aprender a ouvir quando alguém tá fazendo uma crítica sobre a gente, né? Obviamente, isso vai ser importante pra gente conviver melhor com as outras pessoas, e no ambiente de trabalho não é diferente, sabe? Quando a pessoa, e falando em arte, você falou dessa ligação né, de artista com ego, que é uma coisa, às vezes, muito problemática, tem níveis e níveis, assim, né, mas dentro de uma empresa, quando você está fazendo uma crítica a uma arte, uma pessoa, ou desenvolvimento de alguma coisa que ela fez, as pessoas tendem a levar isso como uma crítica pessoal, né, tipo assim, isso. Você podia melhorar essa arte aqui, a pessoa traduz isso na cabeça dela, nossa, pra você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa péssima, você não sabe fazer nada, sabe, tipo, e não é isso, não é esse o ponto. Então aprender também a fazer essa tradução do tipo, o que o feedback significa e como eu posso usar esse feedback pra realmente melhorar alguma coisa no meu trabalho, é uma coisa muito difícil da gente aprender a fazer, né, mas quando a gente aprende, a gente começa a ver uma evolução tão rápida e um resultado tão rápido disso, que fica óbvio aquilo, né? Tipo, por que eu tava sendo tão cabeça dura e resistente e não estava ouvindo o que as pessoas estavam me dizendo antes, né? Exatamente. Então, por isso que, assim, é uma questão de maturidade também, eu acho. Por isso que assim, eu até enfatizo mesmo a experiência acadêmica nesse ponto, né? Porque normalmente quando a galera chega na fase do professor universitário humilha os alunos. Porque quando o pessoal chega naquela fase ali do TCC, né, de entrega e tal, você vê que os professores, muitas vezes, eles pegam no pé da documentação que você está escrevendo, do que você está colocando ali como um artigo, digamos assim, e na sua apresentação, né, do seu projeto, né, do seu trabalho e tudo mais, e você passa a começar ali a pensar de uma forma científica mesmo, e não levar aquilo para o lado pessoal, né? Então, às vezes, essa falta de experiência faz com que as pessoas tenham uma dificuldade mesmo, né, de ouvir, de repente, um feedback e ela encarar aquilo, né, da forma adequada. Seria bem por aí. Exatamente. Mas vamos falar então um pouquinho de cada uma das soft skills que a gente acha mais importante, para deixar um pouco mais, trazer um pouco mais de clareza pra conversa, né, porque a gente tá falando em termos muito gerais, assim. Sim. E aí acho que talvez fica difícil da galera absorver e entender exatamente de quais são as skills que a gente tá falando, né. Você já cantou a bola aí de várias, mas eu acho que é sempre importante, justamente por causa desses pontos que a gente tá comentando, começar pela comunicação. Porque uma coisa que eu vejo do trabalho em equipe é que às vezes a gente soluciona, isso é um exemplo muito prático do dia a dia que acontece tipo em qualquer tipo de emprego que você tem, em qualquer tipo de empresa que você trabalha e tal, que a gente tem a tendência às vezes, no começo, de solucionar um problema na nossa cabeça, mas não avisou a pessoa que tá trabalhando com o nosso lado que esse problema foi solucionado, entendeu? E a gente marca ali um checklist na nota mental, assim, na listinha mental de tarefas que a gente marca uma tarefa concluída e a pessoa ao nosso lado fica sem saber que isso aconteceu. E era simples fato de, tipo, você falar pra ela, tipo, amiguinho, esse problema que a gente tinha, a gente não tem mais, próximo.
resolveu em 30 segundos, mas às vezes a gente no começo não sabe que é tão simples assim, né? E que precisa disso, de ter essa comunicação, essa troca, essa conversa. Isso num nível muito pequeno, assim, né? Mas no nível geral, ainda mais quando você trabalha com produções grandes, como é o caso de uma empresa de games, imagina que os problemas de comunicação atinjam outras esferas aí. E então, comunicação, fale sobre isso. Por que é importante? Quais são os problemas que surgem no dia a dia? Maravilha, vamos lá. No nosso caso, inclusive, né, na verdade, assim, essa é uma skill que você está falando mesmo que ela é fundamental, né, em qualquer tipo de empresa, mas assim, a gente tem uma característica, né, por ser outsourcing, onde as coisas elas são tão voláteis que se você não se comunicar, ou você não ter, de repente, até um hábito, né, de registro mesmo das coisas para que tudo fique claro para todo mundo, você pode gerar um caos muito rapidamente, né? Uhum, E aí, né, isso pode impactar em alocação, que pode impactar em custo e pode impactar em um monte de coisa, até mesmo no estresse uhum, do próprio artista e todo mundo que está ligado a ele, né? Então, assim, a gente, por exemplo, né, tem, inclusive, legal falar dessa skill especificamente, porque a gente está num momento aí, né, que a gente viveu pandemia uhum, e várias das empresas, né, isso foi que ajudou a dar esse boom aí que a gente está vendo. Né, as empresas descentralizaram e começou a contratar muita gente remota. uhum, Então, nesse caso, a comunicação ela teve que funcionar, digamos, em alguns aspectos ainda com uma atenção maior. Então, assim, no nosso caso, né, a gente tem um chat que é usado só profissionalmente, né, através do Slack mesmo. uhum, A gente tem, né, o próprio Discord e a gente tem também a plataforma de gerência mesmo de projeto, onde não serve só para a gente gerenciar de fato os projetos, colocar o que precisa ser feito, ou postar o asset lá, ou controlar em que ponto está, né, o projeto, mas até também para se comunicar através dele e criar uma série de registros mesmo, né, como se fosse um log, uhum. para que tudo fique muito bem definido e caso acontecer algum problema, a gente sabe a origem dele, sabe identificar a origem dele e, obviamente, né, ajuda muito a gente a solucionar, né, o problema caso ele aconteça. Né, e cai muito no que você está falando mesmo, né, independente até de ser remoto. Uhum, Tem projeto que, por exemplo, às vezes o cara tá lá sozinho naquele projeto, né? Sozinho em parte, porque sempre tem equipe de apoio, né? Que é o gerente de projeto, produtor. uhum, Querendo ou não, tem eu também ali que tô apoiando. Mas tem projetos, inclusive, que tem time, né? Então, assim, quer dizer então que o Discord resolve a questão toda. Quer dizer que o Slack, então, resolve a questão toda. Ou, mano, não, na verdade é tudo isso. Na verdade, é o conjunto todo que vai fazer a diferença e não adianta também eu ter todos esses canais se as pessoas também não têm um ímpeto, a vontade e a iniciativa de se comunicarem, né? uhum, Então, assim, se você começa a ter algum tipo de problema, né, muitas vezes as pessoas ficam com um certo receio de comunicar, com medo delas apresentarem algum tipo de fraqueza ou alguma falha, né? E uhum, na verdade a gente encara isso como justamente o contrário. O uhum, fato dela se comunicar, significa que ela está engajada, né? E está preocupada com o resultado não só do projeto, mas o dela também. Então, assim, qualquer dificuldade que né, a pessoa esteja enfrentando, é muito importante que ela comunique, né? Para que a gente possa realmente agir rápido e conseguir sanar o problema, né, da melhor forma possível. Assim como também as coisas, né, elas têm timing. uhum, Então, assim, você saber se comunicar, inclusive, tá? Aí vai uma questão, né? Quando eu falei lá do Monday, né? Ou melhor, da plataforma, né? De uhum, gerenciamento de projeto, sim. você saber escrever de forma clara, concisa, né? Isso são questões que facilitam muito, né, a equipe que está em volta e não só a comunicação no geral, né, mas como a gente está falando também de feedback e tudo mais, né, você conseguir ter a capacidade de se comunicar de uma forma clara, inclusive muitas vezes você está falando de algo muito sério ou às vezes você está falando até de um problema, mas às vezes a pessoa tem uma capacidade tão boa de se comunicar que ela não é agressiva. Ela Uhum, consegue fazer a pessoa entender o problema sem a pessoa se sentir atacada. uhum.
e isso facilita muito, né? Deixa a coisa muito mais fluida, né? Ou se o cara começa a se estressar, começa a ficar, ou ele entende mal alguma coisa, ou ele, em função desse mal entendimento, ele passa a ter algum sentimento ruim, né? Olha a bola de neve que isso começa, vira. de problema que começa a criar, né? E aí E é começa o que você muitas falou, é vezes a muito manter. rápido, né? É muito Às vezes é rápido. uma situação que desenrola ali em questão de dias, a pessoa já tá tipo, não está mais se sentindo confortável pra trabalhar, sabe? Não está mais feliz quando tá Exatamente. desenvolvendo o projeto que ela tá. É muito rápido mesmo. A gente costuma colocar, principalmente quando tá o pessoal em time, né? Agora o time tá bem grande, mas a gente tinha o costume, inclusive, de todo dia ter um meeting geral mesmo, Uhum. e a gente colocava todo mundo para falar, né? Então, assim, você aí que de repente está nos ouvindo, né, tem uma certa timidez ou vergonha, né? Começa a trabalhar isso, existem várias formas de você trabalhar isso. Uhum. E fique tranquilo, tá? Porque as pessoas querem te ouvir não para te julgar. As pessoas, pelo contrário, as pessoas querem te ouvir para te ajudar. Sim. Então, se você mantiver isso em mente, né, você já vai ficar muito mais tranquilo de colocar alguma coisa para fora, mesmo que isso seja uma coisa que de repente seja um problema, ou simplesmente seja uma coisa que você gostaria de reforçar, ou uma coisa que você gostaria que simplesmente acontecesse, é um desejo seu. Então coloque para fora, porque isso faz com que todo o time ganhe, você cresça também e todo mundo se dá bem. Uhum. Acho que é exatamente isso, assim, que às vezes eu sinto que é difícil da pessoa entender que ela faz parte de um processo colaborativo e que as pessoas, ou a maior parte delas ali, dependendo da empresa, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do time, de fatores, mas no geral, as pessoas estão ali querendo crescer coletivamente, querendo entregar um projeto coletivamente, sabe? E para isso acontecer, todo mundo tem que estar bem, né? Então a gente Exatamente. está ali sempre preocupado com as pessoas que estão do nosso lado, assim como elas também estão preocupadas com a gente, né? E se não tivesse cuidado, é muito difícil você entregar um trabalho de excelência, assim, né? O que eu percebo é que quando o time tá afinado, assim, emocionalmente, sabe? Tipo, a galera tá conversando, as coisas estão rolando, tá todo mundo, tipo, bem. Os projetos saem muito melhores. Não é só uma questão, sabe, pessoal, assim, de você bater ponto no trabalho e tal. Mas é realmente você produzir uma coisa que você vai ficar mais feliz com aquilo que você tá produzindo, né? E com o Com ambiente de certeza. trabalho que você tá criando. Então, é aquilo, né, gente? Nosso trabalho é pelo menos um terço da nossa vida aí, até, sei lá. É, Eu não tenho mais esperança de me aposentar, né? Eu já faço aqui a aposentadoria privada, que eu já não tenho esse sonho. Mas, né, a gente vai passar muito tempo fazendo isso. Se a gente puder tornar esse tempo mais agradável, eu acho que acaba fazendo mais sentido pra nossa vida como um todo. sim, sim. Então, comunicação, primeira, soft skill, check. E ó, tô falando pra você Vamos aqui, não embora. estou só marcando na minha cabeça, tá vendo? É sobre isso. Segunda soft skill importante que eu tenho na minha lista aqui, negociação. Essa aqui, às vezes, pra mim é difícil. Me ensina, Hudson, como é que faz. Então, esse é um ponto também que, assim, é bem importante, bem legal. Muitas vezes as pessoas acham, não, eu vou trabalhar lá como um colaborador, como um funcionário, né? Então não vou precisar, de repente, ter essa skill tão apurada em mim. E, na verdade, é uma habilidade que, principalmente a galera que também aí já está acostumada a fazer freelancer e tal, né, já vem desenvolvendo isso é bom, Uhum, isso é legal. Essa é uma skill que normalmente a galera que faz freela, né, já chega até, assim, digamos, com um bom um bom desempenho, né, digamos assim, uhum, nessa skill, né? E querendo ou não, ela tá ligada à skill anterior que a gente estava comentando antes. É legal até enfatizar isso, porque assim, apesar de serem skills diferentes, né, todas as que a gente vai mencionar aqui, são habilidades individuais, mas uma influencia a outra. Uma tem uhum, ligação com a outra, elas reforçam muito umas às outras, né? Então, assim, negociação mesmo, né? Muitas vezes a gente tem situações onde a gente tem um prazo, né? Na Puga a gente não tem o costume de fazer crunch, né? Então assim a gente evita o máximo que as pessoas façam hora extra, né? E coisa uhum, desse tipo, porque a gente quer que as pessoas tenham vida, né? Realmente elas não. Você tem a sua jornada de trabalho, ok? uhum, Agora você tem o seu tempo. Você uhum, tem o tempo para dedicar à sua vida, sei lá, sair com a sua filha ou conversar com a sua esposa, ou uhum. simplesmente não fazer nada. Você É. quer só ficar parado olhando para a parede, tudo bem, esse é o seu momento. Uhum, E a gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, às vezes acontece de repente de, né, ter um prazo ou alguma coisa assim, o GP ele vai entrar em ação, porque o gerente de projeto ele está controlando o timing de tudo. E aí vamos supor que alguma coisa, né, deu errado no dia, ou o artista simplesmente precisou resolver alguma coisa, ele perdeu um pouquinho de tempo, ele, né, achou que em determinada etapa ia ser mais rápido e não foi, né?
Tudo bem que a gente já toma um cuidado isso desde o planejamento, né? E aí, normalmente, o gerente de projeto, ele tem, digamos ali, recurso, né, para tentar sanar a questão, mas ele sempre vai se comunicar com o artista, né? Então, fala assim, mas por que está atrasando, né? E não é para uma coisa para fazer julgamento, falar assim, você está atrasando, né? Pô, eu quero saber por que você atrasou. Não, não tem nada a ver. Uhum. Na verdade, ele está querendo saber justamente para tentar enxergar como solucionar aquilo e te ajudar, Uhum. né? Então, muitas vezes rola meio que uma negociação com o gerente de projeto. Olha, não, hoje de repente eu faço 1 hora a mais, né? E aí depois a gente compensa isso, ou então, né, vai ser pago aí um extra em função disso, né? Ou então, né, ele simplesmente vai falar, olha, o tempo é X, né? O tempo estava estimado em X, né? Eu não vou conseguir, não tem como. E ele vai argumentar, né, com o gerente de projeto e tal. Aí, assim, a gente vai ver se de repente coloca alguém para ajudar, ou, né, mas aí tem coisas que vão afetando o custo, por isso que, querendo ou não, é uma negociação mesmo. Uhum. Pode até acontecer de repente, ele dar alguma diretriz ou um argumento que seja muito relevante para a gente, de repente, chegar até o cliente, né, e aí a gente vai fazer essa ponte, vai falar com o cliente, olha, né, estimou tal, mas assim, o projeto ele tá com um escopo um pouquinho diferente e tal, ou então teve, né, um feedback de vocês que foi assim, assim, assado, né, e a gente precisou, a gente tá precisando de um tempinho a mais, né, mas querendo ou não, quem deu esse argumento, muitas vezes foi o próprio artista, né, que chegou e falou assim, olha, tinha etapa X, né, que foi estimado e tal, chegou um novo asset, que ele é um pouquinho mais complexo, tarará, a gente argumenta com o cliente muitas vezes entende, tem essa percepção e vamos embora, né? Então, negociação, querendo ou não, é um ponto importante, por mais que você, de repente, não vá lidar ali com o cliente, mesmo que você esteja ali dentro de uma empresa que tem toda uma cadeia para fazer essa ponte aí. Uhum. Porque eu acho que quando a gente fala de negociação, as pessoas tendem a pensar em dinheiro diretamente, Sim. assim, né? De tipo, negociar orçamento, negociar salário, negociar etc, etc e tal. Mas não é só isso, né? Porque basicamente você tem que dar uma coisa pra pessoa pra te dar outra coisa em troca, certo? Isso aí pode ser tantas coisas diferentes que varia, mas no dia a dia a gente precisa fazer isso, né? Precisa ter tem bastante a ver, acho que tem um jogo de cintura, assim, de saber lidar com isso, assim. Exato. Por exemplo, às vezes tem situações também que você tem um time num projeto. E aí você tem alguém que de repente esteja liderando, né, esse projeto. E aí vão distribuindo os assets, vão distribuindo as tarefas, e aí muitas vezes você pode estar pegando alguma coisa que você não está tão confortável, e aí aí vem a comunicação de novo, né? Você chega pro lead, ou então chega até pro time mesmo, galera, eu não estou muito seguro de pegar esse asset aqui, por conta disso, isso e isso, né? E aí, de repente, alguém que seja mais experiente ali, que tá com um asset mais simples e tal, olha, não, cara, então faz o seguinte, é só pegar dessa aqui, fica com esse, ou me dá esse aí, né? Então, assim, existe também aquela negociação que ela é orgânica do dia a dia mesmo, até mesmo com pessoas que estão trabalhando ali do seu lado, né, fazendo a mesma coisa. Então, é um ponto legal também. Fundamental também. O que tem bastante a ver com a próxima soft skill que tem na minha lista aqui, as duas, né, duas coisas que andam juntas, que é adaptabilidade e flexibilidade, que tudo tá completamente relacionado com o jogo de cintura que eu mencionei, né? Sim, no nosso caso, isso aí é bem, digamos assim, tenso, no melhor sentido da palavra, tá? No melhor sentido da palavra, mas assim, vamos ver isso de forma positiva, né? Justamente por causa da volatilidade de projetos que a gente tem, né? Uma empresa que, de repente, tem o seu próprio produto, né? Muitas vezes ela monta o time para desenvolver aquele produto, existe uma pipeline que está bem definida, né? E a galera vai seguindo a documentação, né? As diretrizes relacionadas àquele projeto e vai-se embora, né? Agora, no nosso caso, o cara, né, simplesmente ele terminou um projeto, ele vai para outro, né? Ou então ele tá no meio de um projeto, ele terminou um asset e a gente precisou fazer alguma realocação. Então a gente vai tirar ele do projeto, vai colocar ele de repente em outro, né? Que está chegando agora, e de repente a gente vai colocar outro no lugar dele ou simplesmente não, né? Vai depender muito da situação, né? Tem vários aspectos aí que determinam, né, esses movimentos, mas falando da adaptabilidade e a flexibilidade em si, os artistas, no geral, né, eles vão ter que mudar a chave muito rapidamente quando você, de repente, tem projetos de características muito diferentes. Não só na estética, mas também, muitas vezes, na
parte mais técnica que envolve a pipeline mesmo. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo bem hipotético, assim, mas você está lá num jogo que simplesmente você está fazendo um asset, que é você basicamente modelar, fazer o V, no máximo ali um bake. Vamos pegar a pipeline clássica aí, né, de modelar. Fez um bake e texturizou. Fofo. Beleza. Né? Só que aí do nada aparece um projeto onde a técnica de texturização dele é gradient texture, por exemplo, que é algo que muita gente, inclusive, não treina no seu dia a dia. Né? Ou então o asset para aquele jogo, para aquele determinado jogo, digamos que o jogador ele vai poder mudar a cor, ele vai poder customizar aquele asset. Né? Por exemplo, vamos pegar um personagem e o cara vai poder, por exemplo, mudar a cor da pele ou mudar a cor da roupa, a gosto dele, né? Como se ele tivesse lá uma paletinha no... Bom, tem vários jogos assim, né? Que você customiza o seu personagem, né? Antes de começar a jogar até, você muda a cor da pele, o nariz, o olho, a cor da roupa dele, né? Então, pegar um jogo que todo mundo conhece, por exemplo, o próprio FIFA, né? Ou, sei lá, você consegue montar ali você, né? Para jogar o modo carreira, ali, você monta o seu avatar, né, você ser lá o jogador de futebol. E aí, por conta disso, né? Até pegando um exemplo assim que podem ser mais complexos, por exemplo, às vezes o personagem na indumentária dele, ele tem peças de metal, ele tem peças que são tecido e tudo mais, e tudo isso você pode mudar a cor, você pode mudar o aspecto. Então, assim, muitas vezes o mapa de metal, de metalness, né, ele vai estar só no canal azul, porque quando o usuário, né, quando o jogador mexer naquela parte só da cor, por exemplo, você tem que ter uma textura, que na verdade é uma máscara, que ela vai estar só ligada ao canal vermelho, por exemplo. Então, assim, é uma pipeline que ela já muda completamente, você vai ter que pensar e vai ter que texturizar, pensar na lógica da sua Vai ter que antecipar esse problema, né? Exatamente. Então, assim, ele tem que mudar a chave, né? Obviamente, isso não é simplesmente, né, só para deixar a galera mais tranquila. Não é simplesmente assim, cara, faz aí. Não, tem uma documentação, obviamente, vem do cliente, a gente também alimenta essa documentação, né, e destrincha ela. Normalmente tem pessoas que também estão cientes em relação a como proceder naquele projeto, né, e a gente obviamente deixa o artista também se inteirar sobre o projeto, ele vai ler a documentação, ele vai entender como é que é o projeto, alguém também vai explicar para ele, e aí ele cai dentro. Vai surgindo alguma dúvida, a gente vai sanar, né, se a gente conseguir sanar internamente, ótimo, que é o mais normal, mas se precisar de repente até chegar no cliente, né, o produtor vai levar a questão para o cliente e rola. Então, assim, existe toda essa questão aí, né, de não só uma forte adaptação relacionada à parte técnica, mas até mesmo o comportamental, porque muitas vezes você começa a quicar de um projeto para o outro numa frequência alta, digamos assim, né? Vamos supor que você começa a pegar uma sequência de projetos curtos, mas que tem estética diferente e tudo mais. Então, assim, a sua capacidade de adaptação, ela vai ser testada no meio hard. No limite, de uma semana para outra. Exatamente. Às vezes então, de uma manhã para uma tarde, né? Porque no podcast que eu gravei com o Miguel, ele falou pra mim a quantidade de projetos simultâneos que vocês têm, e eu fiquei tipo, como? Como vocês conseguem? E imagino com essa quantidade de projetos, vocês não conseguem, né, tipo assim, time de artistas dedicado a um projeto exclusivo. Você tem time de artista trabalhando em 15 projetos simultaneamente, e ali cada um vai fazendo o seu pedacinho. Você tocou num ponto maravilhoso agora, que está muito ligado a essas skills que a gente está falando, porque esse poder de adaptação e essa flexibilização, que é uma característica forte numa empresa de outsourcing, acaba com que ela não só fortalece essas skills, mas o seu próprio leque de skill técnico, ele vai aumentando. E ele vai ganhando uma força muito rápido. Porque como você quica de projeto e você está vendo coisas diferentes e tendo que fazer coisas diferentes o tempo todo, apesar de você não ficar numa situação confortável por muito tempo, né? Tem essa questão que pode te levar até um estresse. Então, assim, eu evito. Quando eu vejo que o cara tá quicando muito de projeto, depois de um tempo eu pego ele, opa, calma aí, dá uma segurada. Vai para esse projeto aqui, ó, que ele é recorrente, ele é sossegado, ele já tá bem definido, fica lá um tempo, respira, depois a gente começa a quicar você de novo. Né? Mas assim, essa diversidade, né, e essa velocidade com que as coisas acontecem, ela faz com que a pessoa ganhe uma casca muito rápido, e ela ganhe uma experiência, né, na diversidade de coisas que ela faz muito rápido, coisas que de repente
ela desenvolvendo um único game, sempre trabalhando naquele game, ela vai deixar de viver essas coisas, vai deixar de ver muita coisa, vivenciar muita coisa. Uhum, com certeza. E é por isso que é tão importante, né, essa soft skill em específico, assim, de você não querer sempre fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, porque eu acho, ao mesmo tempo não, né, a todo tempo. Uma coisa que é muito legal da nossa carreira artística é que boa parte do nosso trabalho não é mecânico, não é repetitivo. É óbvio que toda área tem uma partezinha que é um pouquinho mais de repetição, tipo, a galera de render sempre fala que é um pouquinho mais repetitiva, a galera de rigging fala que algumas coisas também são meio repetitivas, mas, no geral, a gente está desenvolvendo coisas novas e diferentes o tempo todo, e é justamente por isso que uma máquina não consegue fazer o nosso trabalho, ainda, pelo menos. Né? Então, isso é uma característica bacana do nosso trabalho, né? A gente fazer coisas diferentes. Então, ter a cabeça um pouco aberta para isso também, acho que com certeza, é legal. Com certeza, assim, pra galera que de repente quer ingressar em companhias de outsourcing, né, tem que ter muito isso em mente, assim, ó, ok, eu tenho um match maior de repente com um personagem, mas no outsourcing você vai ser esticado ao ponto de você fazer prop, fazer elementos de environment, o que vai te dar, inclusive, mais força quando você estiver fazendo personagem. Se você tiver isso em mente, né, você vai aproveitar ao máximo e você vai se desenvolver muito mais. Isso é com legal. certeza, com certeza. E é o que eu disse, acho que é algo inerente a várias profissões. Eu sempre gosto de trazer pra minha, né, que tem mais a ver com escrita. Mas teve uma época que eu trabalhei revisando livros pra uma editora grande. E aí, quando você revisa livros, você... Gente, era assim, aparecia pra mim desde escrever a biografia da minha avó, e a pessoa tava, tipo, pagando basicamente a publicação, assim, eu ia lá revisar a biografia da avó da pessoa, romance histórico, assim, a pessoa imaginou um bagulho muito louco em 1700, ia lá e revisava também. A pessoa, sei lá, contou um relato super moderno com linguagem de internet, tem bastante gente, tipo, ator que publica no Facebook e tal, etc e tal, bem, sabe, então... Tudo era português, mas cada português era um português diferente ali, né? Então a gente precisa, né, ter esse conhecimento, assim, que a gente domina uma ferramenta e uma técnica, mas como a gente aplica ela de formas diferentes, em lugares diferentes, é bem importante, exatamente. Né? É assim, só pra gente finalizar esse tópico aí, né, assim, eu tento, né, como eu decido as alocações, né, junto com o gerente de projeto, porque ele quem disse para mim, tal projeto X está terminando, então, ou então tal projeto ainda está em andamento, a gente não pode tirar o fulaninho. Né? Aí, porque eu fico olhando o desenvolvimento da galera, então assim, não, eu quero que o fulaninho caia no projeto X porque vai ser bom para ele. Ou, uma coisa que eu gosto de fazer assim, eu curto mais personagem, beleza, eu tento encaixar essa pessoa em projetos que tenham personagem para ela ter um match legal com o projeto. Mas aquilo que a gente tá falando, como tem a questão do desenvolvimento, né? Muitas vezes eu chego, até uma pessoa que, não, eu gosto mais de prop ou environment. Eu chego, não, peraí, tem um cabeçudinho aqui, fofo, maneiro nesse projeto aqui. Eu vou colocar o fulano, eu sei que ele é capaz, eu sei que ele consegue, e vai ser um bom desafio para ele. Então, assim, ele vai ter um ganho, né? Digamos, na modelagem orgânica dele ou algo do tipo. E isso é muito bom, porque fortalece o que ele, inclusive, quer fazer. Nossa, isso é sensacional, né? Tipo, ter essa preocupação de crescimento pessoal e não só, né? Sim. Meu Deus, precisa me entregar o projeto, sai correndo loucamente, quem é que sabe fazer isso aqui, né? Isso é bem, bem importante. Mas uma visão mais de desenvolvimento de plano de carreira também dentro da empresa, né? Do que simplesmente só usar uma habilidade técnica que alguém tem. Então, bacana, parabéns. Ponto para a Pulga, bota aí na edição. Próxima da minha listinha aqui, gerenciamento de tempo. Nossa, eu queria fazer um curso sobre isso, assim, pra alguém me ensinar, porque eu acho que essa é a minha soft skill mais cagada, é essa aí, porque é tanta coisa pra fazer que quando você bota na lista, assim, eu já tentei tudo quanto é método de organização de tempo, assim, eu fico tipo, gente, aqui chega no final do dia, a gente só tem a quantidade limitada de horas, né? Então, é muito parte do processo eu entender isso, que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa em um dia só. Assim, eu recomendo, inclusive, né, se você quiser aí trocar uma ideia com o nosso diretor de RH, que é o Maurício. Eu quero, passa o zap dele pra mim. Maravilhoso nisso aí. Mas, enfim, essa é uma skill que eu acho que afeta todo mundo. Né? Todo mundo é muito preocupado com ela e todo mundo se sente horrível nela. Essa é a grande verdade. Por mais que de repente você seja bom com ela, você se sente péssimo com ela, porque é difícil mesmo. Sempre parece que tá faltando tempo. Sempre parece que você não conseguiu fazer tudo que você precisava fazer. Então, assim,
a gente também, às vezes, tem que olhar pra gente com um pouquinho mais de carinho também. Uhum. E não só achar que a gente tá tão horrível assim nisso. Porque, querendo ou não, somos seres humanos, né? E a gente também, né, não consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ter o time aí também de saber digerir isso e ter o time até mesmo de respiro, né? Que é importante para que você continue tendo um fluxo bom. Mas, enfim, né? Esse é um ponto que eu também tô sempre procurando Querendo melhorar. desenvolver. A gente tem, porque assim, todos os projetos da Pulga, eles são estimados, né? Uhum. Então a gente tem ali, digamos, um tempo sugerido, né? O artista, ele tem noção desse tempo. Muitas vezes a gente quebra esse tempo, inclusive, em etapas, para ele conseguir se planejar bem. Então, assim, ele já meio que tem um guia, né? Mas às vezes acontece, de repente, né? Ou ele ser rápido demais, que acontece também. Ou então ele, né, atrasar alguma coisinha e tal. E aí, assim, uma coisa importante da galera também manter em mente, assim, não entre em desespero. Esse é um bom cartaz pra deixar em cima, assim, ó, do desktop. Não entre em desespero. Eu acho que é uma ótima frase pra botar assim. Porque, assim, dependendo até da etapa, a gente não vai fazer entrega para o cliente, né, relacionado àquela etapa. Então, muitas vezes, sei lá, você atrasou um pouquinho naquela etapa, muitas vezes o cara ele consegue compensar na próxima etapa. Uhum. Então, assim, existe ali um jogo de cintura. Mas, querendo ou não, né, a gente tem um lance na nossa plataforma de acompanhamento de projeto, que é o Time Tracking. E o Time Tracking, ele não serve para a gente ficar tomando conta se a pessoa está trabalhando ou não. Né? Na verdade, ele tem um outro caráter. Né? É muito mais para a gente entender como é que os nossos projetos estão performando e se as nossas estimativas, inclusive, elas estão assertivas. E não só isso, né? Serve também até como um mapa para o próprio artista em relação à performance dele. Então ele vai conseguir ter uma ideia, né, com o tempo ali, ele vai começar a ter uma ideia, caramba, minha modelagem, sei lá, vamos supor que seja um projeto que seja até um projeto relativamente longo, né? A partir do momento que ele começa a fazer vários hastes e ele começa a ver que ele está fazendo cada vez mais rápido, ele consegue ter essa noção justamente porque tem ali o time track, tem a estimativa, tem tudo isso ali para ele, e até mesmo a própria percepção dele. Né? Muitas vezes até o gerente de projeto dá essa visão para eles também com um elogio ou alguma coisa, né? Ou até mesmo um cuidado, mesmo que está tendo uma ajuda. Então, assim, a pessoa sente assim, poxa, eu estou performando bem, estou performando mal, pô, será que eu estou aproveitando bem meu tempo? Né? Mas, assim, isso não quer dizer, viu, gente? Deixar muito claro aqui também, que, assim, não, quer dizer, então, que se eu estiver trabalhando numa empresa dessa, eu não tenho tempo nem de respirar, porque foi estimado em tantas horas, então, se eu não posso nem levantar para tomar um cafezinho, respirar um ar, não, você pode, tá? Até porque as nossas estimativas, elas levam em consideração, inclusive, esse tempo. O nosso main day, ele é calculado de uma forma entendendo o nível de produtividade de um ser humano, né? O seu dia a dia. Entendendo que varia de ser humano para ser humano também, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal, porque, por exemplo, você vê, às vezes, uma pessoa que chegou nova no projeto, e aí vamos supor que já tinha um time lá que já estava nesse projeto. E o time já está performando cabuloso já, né? Aí a pessoa chega, ela começa a estourar a estimativa, ou então ela começa a ficar, ela é lenta em alguma etapa, né? Mas à medida que ela vai andando no projeto, né, ela começa a ver, caramba, agora eu já tô batendo no tempo certo, caramba, agora eu já tô acabando bem antes, caramba, pô, agora esse tipo de técnica aqui, pô, é tão legal, teve um match tão bom comigo que, caramba, eu descobri que eu sou muito rápido nela. Então, assim, você vai tendo uma percepção, né, do seu tempo de uma forma muito mais consciente. E aí ela consegue gerenciar melhor, né? Agora, gerenciamento de tempo, gente, é uma coisa que está diretamente ligada à disciplina. Né? Falou a palavra que o artista, quando ouve, se esconde embaixo da cama e chora. É um assim, medo absoluto. Falou em disciplina... Desespero total. Não, a frase não entra em desespero é justamente para quando a gente ouve a palavra disciplina. Exatamente. Assim, não é uma coisa fácil. Não é, e assim, essa é uma skill que muitas vezes ela também tem uma performance volátil. Né? Por exemplo, às vezes você está numa época, um período ali que você está meio desorganizado mesmo. Né? E às vezes tem período que você está mais focado, você consegue respeitar mais o tempo de cada coisa. Então, assim, se você souber se organizar, você já aumenta muito a sua capacidade de gerenciamento de tempo.
É mais ou menos isso aí que eu tenho para Pra falar colocar sobre isso. nessa. Acho Mas que é deu importante você estar ligado nisso. Você uma tá noção preocupado boa. com isso. Eu já gravei um podcast com um ilustrador uma vez que falou que ele, no começo, desde o começo já cronometrava quanto tempo ele gastava pra desenvolver Uhum. partes específicas do trabalho dele, né, sendo freela. E aí isso dava pra ele uma noção muito boa depois de como cobrar pelos projetos que ele pegava, porque ele sabia, por exemplo, se eu Sim. vou fazer uma capa, eu sei que numa média eu demoro 35 horas. Se eu for trabalhar X horas por dia, quanto tempo eu Uhum. demoro pra fazer uma capa confortavelmente, sabe? Isso dava uma noção Exatamente. pra ele muito boa de, tipo, quantos trabalhos ele podia pegar ao mesmo tempo, e quanto tempo ele ia demorar pra entregar esse trabalho sem atrasar nenhuma entrega. Então, essa noção mesmo de organização, de tipo... Porque às vezes você fala, não, vou pegar 4 trabalhos aqui, eu dou conta, eu me viro. Só que aí você faz a conta, não tem como, sabe? Tipo, pelo tempo que você sabe já, pelos seus trabalhos antigos que você demora pra desenvolver cada um desses trabalhos, não vai dar tempo de entregar todos eles nesse prazo. Porque o que a nossa mente quer fazer é isso, né? Tipo, não, vai mandando aí, eu faço, eu me viro, qualquer coisa vira um dia aí, e é isso aí, a gente vai pra frente. Mas às vezes nem assim vai dar tempo, entendeu? Então ter esse autoconhecimento é bem, bem importante. Isso, esse é um aspecto importante, principalmente a galera que tá começando, né? Porque assim, a galera às vezes, vou até falar de freela mesmo, né? Uhum. Mas a galera fica o dia inteiro fazendo freela, chega à noite, vai pra madrugada, Uhum. né? Então assim, você está o tempo todo trabalhando, deixando bem claro aqui, isso não é um bom gerenciamento de tempo, tá? Uhum. Porque... Vamos sublinhar essa parte aqui do podcast. Se você passa o dia inteiro trabalhando todos os dias, não para, em finais de semana e feriado, temos um problema sério para resolver. Exatamente. Primeiro que assim, se você só trabalha na sua vida, significa que inclusive o custo disso tá alto. Uhum. Porque você não E faz a conta vem, né? Exatamente. E assim, aí tem aquela... Por isso que a gente fala lá na PUG, a gente não quer fazer crunch, a gente não tem essa filosofia, justamente porque a gente entende que se a pessoa tem o tempo dela, e se você, inclusive, que está nos ouvindo, tem tempo para você, significa que você está gerenciando bem o seu tempo. Uhum. Porque você vai ter muito mais energia e foco quando você for, quando for de necessário, fato, né? executar. Exatamente, porque se você está gastando todo o tempo do mundo para fazer aquilo, é porque você está muito desorganizado. Muito. Inclusive até mesmo com seus estudos. Uhum. A gente pilha muito no início, né? A gente pilha muito no início, assim, caraca, eu não posso parar, eu tenho que evoluir rápido, eu tenho que... E, cara, não é assim, porque tem coisa, inclusive, que você precisa do respiro justamente para você absorver aquilo da melhor forma. Uhum. Com certeza. Vou cortar essa parte do podcast aí, liberar uns áudios do WhatsApp pra galera, quando precisar dar uma ouvida, tá? Não se preocupem, vai chegar até você isso aí, que foi muito importante esse trechinho aqui de gerenciamento de tempo. E o próximo continua sendo importante. Eu acho que não tem um ranking assim das habilidades mais fundamentais. Todas são importantes, porque o próximo da minha lista aqui é inteligência emocional, que eu acho que também está bastante desligada com o autodesenvolvimento, né? Que é o seguinte. Exatamente. Por exemplo, né, às vezes acontece de você estar num projeto que de repente ele apresenta problemas, ou porque ele foi estimado de uma forma um pouco mais apertada, ou porque a sua skill não tem um match legal com o projeto, e aí você levou um pouco mais de tempo, ou então, sei lá, aconteceu uma coisa no seu dia que você precisou resolver, né? E aí, querendo ou não, o tempo ficou mais curto, ou o cliente mandou feedback, ou teve feedback interno em demasia, né? Ou uma documentação que ela não está tão clara assim. Existem vários aspectos aí que podem afetar, digamos assim, o fluxo, né? O seu fluxo, a sua performance no dia. Até mesmo o seu emocional. Assim, a gente está falando de inteligência emocional, mas assim, às vezes até você não está num dia bom e aquilo está afetando a sua performance. Mas enfim, quando uma adversidade dessa acontece, né? Ou sei lá, a gente comunica, tem uma entrega, essa entrega ela é para hoje, né? Então assim, de repente, né, faz uma horinha, ou então, a gente vai tentar falar com o cliente, mas o cliente já não tá numa vibe confortável, digamos assim, né? Ou chega um feedback mesmo mais volumoso, e aí o artista muitas vezes, ele pode entrar em colapso, ou até mesmo ele recebe o feedback de uma forma com entendimento assim, caramba, o cara tá dizendo que eu sou horrível. Né? Que é aquilo que eu falei, a tradução que a gente faz na cabeça.
esse feedback aqui, meu irmão, caramba, aí o cara se sente mal, né, naquele, pô, eu sou muito ruim, será que eu sou ruim, será que, né, eu não nasci pra isso, ou eu sou lento, né, ou o que eu tô fazendo não tem qualidade, e é muito importante, por isso que assim, aí entra, né, comunicação, entra toda essa questão aí de você, né, colocar isso pra fora, conversar, nessa hora você tem que realmente tentar manter a calma, ter sangue frio ali pra se comunicar da melhor forma, porque se você começa a se desesperar, ou você vai ser grosso com alguém, ou você vai começar a fazer tudo na correria e vai deixar passar coisas que você não deixaria normalmente, né, passar, ou então você vai começar a guardar coisa pra si, né, criando um ranço, e aí você começa a ir todo dia trabalhar com um sentimento ruim, né, ou até mesmo relacionado ao próprio cliente, porque muitas vezes o cliente, você lê um feedback através de texto. Às vezes o cliente falou super de você, se ele estivesse de repente na sua frente falando contigo, As mesmas palavras, né? Ele ia falar muito de boa, até sorrindo, falando, cara, tá muito maneiro, mas ó, cara, tem atenção nisso daqui, naquilo outro, e nisso aqui também, né? E aí você receberia aquilo, pô, caramba, o cara me deu uma dica aqui, pô, né, realmente não posso dar mole nisso aqui, pum, e vai, né? Só que aí, às vezes a pessoa pronta, ela já recebe aquilo, já fica... Então assim, eu sei que é difícil, tá? Mas é um exercício mesmo que a pessoa ela tem que fazer o seguinte, cara, eu tenho que encarar as coisas. Quando uma situação acontece, vamos tentar ver e interpretar sempre da melhor forma possível. O melhor dos parâmetros. Eu sei que isso parece muito romantizar tudo, mas não é, porque dessa maneira você se mantém calmo. Você se mantém calmo e você consegue raciocinar para, de repente, até argumentar sobre aquilo. E aí você argumentando sobre aquilo, vem à tona, de fato, o que aquela situação está apontando, ou o que de fato está acontecendo, qual que é o problema que está acontecendo, e às vezes ele é muito menor do que você está achando. Sim. E aí a gente consegue resolver de uma forma muito melhor. E mais tranquila, né? Mais tranquila, exatamente. Eu acho que esse é uma... De novo, voltando no lance da maturidade, né, que tem bastante a ver com inteligência emocional, de às vezes a gente quer, quando a gente se sente atacado, no caso de quando a gente não sabe receber um feedback, ou de quando a gente sentiu que o feedback foi mais grosseiro do que ele necessitaria ser, né, precisaria ser. Isso acontece muito em grupos de Facebook, por exemplo, quando você posta sua arte lá e vem gente do bueiro, né, criticar alguma coisa e tal, né, as pessoas, a gente vai treinando nossa, né, como diz, vai ficando mais duro, eu acho, vai aprendendo a lidar um pouco mais com isso sem se afetar tanto. Mas o que eu queria dizer sobre o lance da maturidade é que a gente vai aprendendo também a não automaticamente erguer as nossas defesas quando a gente recebe uma crítica, né? Porque às vezes a gente tem isso instantâneo, né? Tipo, é uma reação automática do tipo, você querer ser mais combativo, ou de você ficar em silêncio e não querer falar mais sobre aquilo, sabe? Porque foi uma coisa que tocou num ponto que pra você é importante. E às vezes é uma coisa que você mesmo já percebeu que é uma falha sua, sabe? E aí alguém foi lá e botou o dedo na ferida e você ficou tipo, putz, não curti. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas coisas da melhor forma possível, né? Porque é o que você falou, tentar ver pelo lado positivo, beleza, pode ser uma visão romantizada do negócio, mas o que vai trazer de bom pra você, pro seu trabalho, pra todo mundo que trabalha com você ter uma reação mais combativa, né? Eu acho que também é muito por aí. Exatamente, assim, uma coisa que é difícil a gente, assim, aprender a não ser combativo, né? Porque, assim, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande até de mudar de opinião. Porque se alguém fala alguma coisa que não tá de acordo com a opinião dela, ela não quer estar errada. Ela não quer parecer fraco, ela não quer parecer errado, né? E, cara, mudar de opinião é óbvio, né? Se aquilo fizer sentido. Mas mudar de opinião é a melhor coisa que você pode fazer. Porque é mesmo questão de discussão política, né? Que hoje a gente tá um caldeirão louco. E aí, por exemplo, mas voltando pra arte, né? Pra gente não descambar pra esse negócio que começa a não ter fim. Mas assim, você tocou num ponto legal, né? Quando alguém posta uma arte ou alguma coisa, muitas vezes alguém, naquele ímpeto de ajudar, ela aponta alguma coisa, ou ela simplesmente só reforça uma coisa que de repente você já percebeu, ou até é um ponto bom, né? Tá dando um elogio, por exemplo, né? Fazendo um elogio. Mas muitas vezes você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar dessa pessoa
e você olhar e muitas vezes, cara, às vezes essa pessoa, ela tá com uma necessidade dela também mostrar que ela sabe alguma coisa. Isso acontece muito. E você tem que ter a maturidade e a empatia de olhar aquilo e falar assim, cara, deixa o cara, velho. Eu acho que às vezes a gente precisa desapegar um pouco da questão de tipo, não leva tudo com você, sabe? Tipo, tem coisas que você vai ouvir, você vai levar e tal, e vai dar importância pra aquilo. Tem coisas que você, tipo, não leva isso com você, sabe? Tipo, só deixa e vida que segue. Você vê muito quando a galera tá aprendendo anatomia, né? Aí, assim, alguém vai e posta o modelo, o cara, ele faz questão de falar o nome do músculo, do osso, e como é que aquilo se comporta, tal, e parará. Mas você vê que, assim, na verdade, é que ele tá com uma necessidade de exercitar o conhecimento dele, e ele quer, inclusive, mostrar que, cara, ele sabe alguma coisa, e, assim, muitas vezes ele não tá nem na maldade, sabe? E você também entender, né? Entender esse lado, e muitas vezes até ele vai falar alguma coisa que tem sentido. Às vezes ele até colocou coisa demais, mas às vezes dá pra você realmente absorver, pô, será que isso daqui que ele tá falando, pô, vou dar uma checada, vou ver qual é, né? Um ponto que foi até interessante, né, quando eu tava fazendo um movimento forte na internet, e tinha algumas pessoas que não me conheciam ainda. Tem um monte de gente que ainda não me conhece, mas... Mas tem vários que conhecem também. Menos pessoas te conheciam naquela época, esse que é o fato. Beleza. Aí, eu lembro que, né, eu já conheci vários dos artistas, né, que a galera, né, conhece por aí, né, a galera bem famosa e tal. E muitas vezes eu entrevistava essas pessoas, né, pra falar sobre o projeto delas e tudo mais. E aí você via gente muitas vezes que tava ali criticando, sabe, só pelo fato de eu estar conversando com a pessoa, né? Caramba, o fulano tá traduzindo o Beltrano. Caramba, o cara, né, fala pra caramba e não deixa o outro cara falar. Mas assim, a galera não... Tinha gente que não me conhecia ainda, não sabia nem que eu trabalhava com 3D. Né? Então, assim, eu olhava aquilo e eu não chegava lá depois e comentava no negócio do cara assim, cara, eu falei porque, pô, eu trabalho com 3D também, parará. Não, eu simplesmente olhava, pô, falava assim, pô, o cara tá viajando, né? Ou então às vezes nem tava viajando tanto, às vezes, pô, eu falei demais mesmo. Eu simplesmente chegava lá e falava assim, cara, muito obrigado. Eu vou ficar ligado nisso e vou melhorar. Aí assim, aquele cara... Você desmonta a pessoa, né? Porque o que ela quer é que você fique... E aí você fala, tipo, nossa, valeu, cara, muito bom isso que você disse. Cara, e você desarma a pessoa. Aí ele, né, o cara fala, pô, o cara é gente boa, velho. Queria um motivo pra odiar esse cara. Putz, agora eu gosto dele. Inferno. E aí tinha gente que de repente tava com a pedra na mão e soltou a pedra, cara. E na próxima live o cara tava lá, sabe? O cara tava feliz, cara. E eu não guardo rancor, sabe? Eu abraço o cara, entendeu? O cara, não, valeu, pô, brigadaço. Né? E assim, querendo ou não, por mais que às vezes o cara tá assim, você sente que ele tá um pouco agressivo, mas eu considero o que ele fala, entendeu? Mesma coisa com o time, né? O time lá, eu como art manager, né? A gente tem uns one-on-one e eles desabafam muitas coisas às vezes, né? E apontam alguma coisa, algum problema que tá acontecendo, né? E eu sempre tento interpretar da melhor forma possível. E é assim que tem que ser. É o que eu disse, né? Tipo, às vezes a gente tem esses posicionamentos e essas defesas muito automáticas, né? Que é o que a gente basicamente reproduz um comportamento padrão que a gente tem. Mas a gente não para pra pensar como isso afeta a nossa vida diretamente, sabe? Tipo, tá, beleza. É teu comportamento nato, sabe? Veio com você, tranquilo, é isso que você faz. Mas como isso tem ajudado você e as pessoas que convivem com você diariamente? Pense a respeito. Né? Então tá, agora que a gente super fez uma dissertação aqui sobre inteligência emocional, a gente pode passar pro próximo passo, que é autodesenvolvimento. Esse aí é um ponto que, assim, pra gente é muito importante, é muito forte. A gente começou, inclusive, né, uma rodada, inclusive, de análise de competências, né, no time. A gente se preocupa muito com o desenvolvimento do time, mas uma coisa que é extremamente importante é que a pessoa ela não fica esperando que a empresa... Por exemplo, a Pulga tem um coração... Né? Maravilhoso, gigante, de se preocupar com essa questão e tentar desenvolver, né, as pessoas. Mas isso é um recado até pro meu time mesmo, né, a galera que tá lá na Pulga, assim, é muito importante que você tenha um entendimento que você é o maior responsável pelo seu desenvolvimento. Não vai ser ninguém que tem que pegar na sua mão e fazer com que você estude, que você tenha um comportamento X.
Porque não estamos mais na escola, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, a gente tenta estimular, a gente tenta também prover, né, alguma coisa, mas o autodesenvolvimento, ele é muito importante. E aí, gente, não é só no técnico, não, porque o que eu vejo a galera, né, que está aí estudando 3D, ou arte no geral, né? A galera fica muito pilhada com técnico, que você tem que ser bom. É óbvio, gente, tem que ser bom. Tem que ser bom, tem que ser bom. A gente em nenhum momento tá falando que você não tem que ser bom. Exatamente. Né? Só que o aspecto comportamental, ele é muito importante. Então, assim, eu faço, inclusive, alocações na Puga, que muitas vezes é justamente para colocar o cara em xeque em algum ponto que ele está, de repente, precisando desenvolver. Por exemplo, a comunicação mesmo dele, né? Às vezes é um cara que está trabalhando muito tempo em projetos que ele é lá forever alone, né? No máximo ali o produtor e o GP. E aí eu coloco ele num projeto que tem time, ou até mesmo que o time tem pessoas de outros setores, né? E ele vai precisar trocar ideia. Vai precisar falar, tem gente. que trocar ideia. Mas assim, eu sempre pergunto pra galera, e aí, como é que tá o projeto pessoal? O que você tá fazendo? Então a gente tá sempre de olho no que a galera tá produzindo fora da empresa. Isso, voltando, isso não quer dizer que você não tenha, que você tenha que ficar trabalhando, estudando todos os dias, todas as horas da sua vida. Claro, com certeza. Inclusive, faz parte do autodesenvolvimento também saber, pô, eu fui, sei lá, fazer montanhismo. Caramba, sério? Que maneiro, me conta aí, sabe? Isso também é, né, autodesenvolvimento. Então, assim, a gente observa muito isso, a gente tá vendo se a pessoa, se eu vejo que a pessoa tá muito estática, né, ou ela tá num momento mesmo mais parada mesmo, né? Não fazendo muito movimento e tal, né? Eu tento dar uma puxada. E aí, pô, e projeto pessoal? Pô, mas o que você tem vontade? Pô, que tipo de projeto você quer trabalhar? Pô, então de repente é bom você estudar isso, ó. Tô sentindo que você, no projeto X, né, ficou muito ali introspectivo e tal. Pô, tenta, né, de repente aí falar com o time e tal. Pô, você não tem aí, você me disse num outro one-on-one que de repente você gostaria de ter uma experiência de liderança, ou coisa do tipo. Cara, se você quer liderar, você tem que colocar pra fora, né? Então, você tem que comunicar, você tem que... Então, assim, cara, vou te colocar num projeto... Tem que se colocar nessa postura também, né? Porque é aquilo, quando você vê que a pessoa tá pra liderar o time, você vê na hora, assim, dá 2 semanas de trabalho, você vê que ela se colocou nessa posição já, né? Ela não fica esperando alguém falar, vai lá, ser o líder. Geralmente a pessoa já vai assumindo esse lugar. Exato. E uma coisa que é muito satisfatória, que assim, às vezes eu dou um feedback desse, cara, é muito legal quando você vê a pessoa, você vê que assim, caramba, eu falei aquela parada, ó, eu vejo que ela tá se mexendo, eu vejo que ela tá... Ela cresceu, ela dá uma crescidinha assim, né? Exato, ela começou a fazer um movimento, sabe? Então assim... Por exemplo, teve pessoas que falam assim, pô, eu gostaria de ter uma experiência meio que de lead, assim, pô, é mesmo? Pô, vou te colocar, de repente eu vou rotacionar, vou te colocar num projeto aí que tenha time, né, você vai sentindo lá, vai se comunicando, cara, do nada eu vejo o cara depois de um tempo que ele conhece já o projeto, né, ele meio que começa a se comunicar diretamente com o GP e ele registra as coisas lá na plataforma, né, ele vai sozinho quase, né? Exatamente, né? Aí, por exemplo, a galera tá distribuindo os assets, ele vai e opina, não, porque é melhor assim, pô, e se a gente fizer assim, 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 então você vê que o cara começa a se movimentar por isso, é muito legal. Não, isso é maravilhoso, e eu acho que a gente já falou, né, beleza, a técnica é importante, mas às vezes você tem uma pessoa que tem mais essas habilidades, assim, mais essa vontade de querer participar, de querer pertencer, de estar interessada mesmo no lance do autodesenvolvimento, é melhor do que você ter alguém que tem a técnica super afinada, super boa, mas tá numa posição de tipo, eu sou muito foda, não preciso melhorar em nada, sabe? Exato. Sabe, você falou um lance muito importante agora, que eu acho que é de extrema importância que eu mencione, é que assim, é interessante como a galera que é mais júnior, mais iniciante mesmo, né, eles são muito mais abertos, porque eles entram na fome. Não, eles já estão felizes de ter conseguido emprego, né? Vamos começar daí. Exatamente. Então, assim, ele olha ali o fulano, Beltrano, que já tá há um tempo, ele, pô, cara, eu tenho que, né, funcionar igual o fulano ali, o Beltrano e tal, você dá o feedback, o cara absorve. Agora, a galera que, de repente, é mais ali pleno, sênior, né, e às vezes não teve experiência dentro de empresa, ele teve a experiência dele como filho. Então, assim, tecnicamente o cara, muitas vezes, ele tá... Muito bom. Tá bem, mas em termos de diversidade de projeto, nem tanto.
E aí, muitas vezes, uma situação dessa, onde ele fica mais inseguro, coisa do tipo, ele começa a ter uma atitude ruim, né? Ou então, se ele está muito viciado naquilo que ele tá fazendo, né? Ou até mesmo a visão dele sobre a própria qualidade. E às vezes alguém dá um feedback, ou então alguém simplesmente levanta uma questão, né? Ele já se comporta de uma forma muito ruim, que prejudica o autodesenvolvimento dele. Então, assim, cara, não é humildade simplesmente por você ser humilde, simplesmente dar o crédito pro outro, né? É Não, você não de é fato sobre isso. olhar para si e falar, cara, eu tenho que melhorar, sabe? Sim. Eu tenho... Sempre, e para sempre, né? Tipo, ter essa postura. Eu sempre enfatizo isso, assim, nos momentos que esse papo surge, de como a gente precisa ter, assim, acho que 2 coisas importantes. Curiosidade, assim, fundamental, se manter curioso sobre as coisas. E ter essa postura de, tipo, sempre posso aprender algo, sabe? Com certeza. Porque senão a gente não cresce. Se a gente ficar com essa postura de, tipo, não, já estou pronto, né? Já aprendi o que eu tinha pra aprender. Tá fazendo o que aqui então, sabe? Tipo, não faz sentido. Eu acho que essa postura, assim, manter essa postura de curiosidade e de... A Leila fala muito disso, né? O Felipe também é bem amigo da Letícia, ela fala muito isso, de beginner's mind, né? Sempre se colocar numa posição de quem tá aprendendo alguma coisa. Isso é bem importante. Porque, assim, é interessante porque às vezes chega aquele cara que é iniciante, mas ele às vezes tem uma skill que às vezes o cara que tá num outro nível ali, ele ainda não tem aquela skill, ou ele tá pior naquela skill que o cara que tá iniciando, entendeu? Assim, a gente tá com um esquema bem legal até pra gente ter uma métrica, né, de como promover as pessoas e fazer elas crescerem dentro da Puga, dentro da empresa. E aí a gente fazer isso de uma forma muito mais consciente, né, e fazer com que o colaborador, né, o artista, ele consiga enxergar para a carreira dele de uma forma muito mais profunda e ele conseguir evoluir muito além da arte dele, né, dele ser um profissional de fato melhor. E, gente, querendo ou não, você sendo um profissional melhor, você também se torna uma pessoa melhor. É fato. Então, assim, você precisa ganhar essa maturidade. Então, por exemplo, às vezes o cara, ele tá forte tecnicamente, ele já tem uma experiência, né? E aí você enfrenta uma situação num projeto, de repente uma situação adversa, e, poxa, ele tem um comportamento de iniciante, sabe? Ele tem um comportamento que, caramba... Não era o que você esperava dele, né? Eu não esperava isso de você. Você já tinha que estar entregando mais nisso. Então, assim, inclusive, se você quiser subir... Você vai precisar entregar mais vezes. Você precisa mexer nisso aí. Porque senão, sinto muito, entendeu? Sim. Mais ou menos por aí. Com certeza. Essa conversa aqui tá parecendo terapia. Tô pensando várias coisas, assim, sobre o meu próprio trabalho, coisas que eu preciso melhorar, assim. Tô adorando. Já vou fazer umas anotações aqui. Eu, tipo, gente, realmente, olha isso aí. Já tô me sentindo bem. Tô levando como um elogio máximo. Não, super elogio. Tô adorando. Próxima soft skill na nossa lista aqui, vamos de foco em solução? Essa é difícil, hein? Essa é difícil, hein? Porra, mas tipo, pra mim, o foco em solução é quase um interruptor, né? Porque um lado é o foco em solução, outro lado é o foco em problema, né? E aí, quando você faz o switch ali, aí o bagulho caminha, é impressionante. Cara, assim, foi muito legal ter tido a experiência de lead, né? Primeiro lá na Puga, porque a gente recebia, né? Os assets para fazer, né, do cliente e tudo mais. E aí, às vezes, né, assim, eu dava o feedback interno, ok, né, o pessoal ali absorvia bem. Mas, por exemplo, aconteciam situações, tá? Isso é normal, isso nunca vai deixar de acontecer, né, em algum grau. Mas a gente sempre tenta trabalhar para que isso diminua. Aconteça no menor grau. Exatamente, né? E aí, por exemplo, chegava, por exemplo, um feedback do cliente, né? E aí o cliente, ele manda uma imagem, né, um monte de texto escrito na imagem, coisa circulada, ó, aumenta isso, ó, essa cor aqui tá saturada, ó, esse aqui, taraná, ó, esse negocinho aqui pode ser maior. Aí beleza, chegava de repente no artista, né, e aí o artista muitas vezes, né, é engraçado, porque assim, ele entra numa contradição muito engraçada, porque assim, ele meio que entra, o feedback interno ele até absorve bem, mas aí, pelo fato de ser o cliente, parece que o cliente virou um obstáculo na vida dele. Um obstáculo a ser vencido e derrubado, o inimigo. Ou o cliente é um desgraçado, sei lá, um cara horrível, sabe? Sim, que acontece, às vezes acontece isso.
Não, às vezes até é verdade. Às Mas, vezes enfim, acontece. só que assim, você recebe o feedback e aí o cara ele fica numa resistência de aceitar aquele feedback. Uhum. E, cara, às vezes o cara só tá apontando uma coisa que é o desejo dele que o asset esteja de um determinado aspecto para que funcione no jogo dele. Uhum. Se ele viu lá que tem algum ponto que precisa ser melhorado ou consertado, primeiro que, se você não estivesse fazendo aquele feedback, você estaria trabalhando do mesmo jeito, de repente em outro asset. Então, assim, cara, é trabalho do mesmo jeito. Né? E aí, muitas vezes a pessoa entra num loop horrível de justamente ficar esperneando e falando do problema e tentando defender e tentando justificar, do que simplesmente você parar de perder tempo, inclusive alimentar um sentimento horrível dentro de você, de raiva, Sim. ódio, Uhum. e simplesmente falar, cara, quer saber? O cara quer que eu faça isso aqui? Beleza, eu vou fazer. Ou seja, Olha só. E aí, Parece muitas uma vezes ele vai postura discutir, melhor. vai falar com o líder, com o lead, né, de repente, ou até mesmo com o time, galera, como é que vocês acham que eu posso solucionar isso aqui? Cara, olha só que maravilhoso, você já direcionou, sabe? Inclusive, assim, às vezes justamente aquela solução ela vai te ensinar alguma coisa. É fazer a limonada esse aí, né? Pegar o limão e fazer a limonada. Exatamente, né? Você realmente pegar a coisa e falar, cara, vou pra cima, né? E, poxa, aí é muito engraçado até, porque aí às vezes a pessoa, ela termina o feedback, e aí ela olha e fala assim, caramba, não é que ficou melhor mesmo? Tá vendo? 99% das vezes vai ser assim, né? A 1% você vai achar que não ficou melhor, mas o cliente vai, e quem tá pagando a festa é ele. Se ele tá feliz, é isso aí, entendeu? Exato. E aí eu já vou fazer uma dobradinha aqui, se você me permite. Claro. Tá? Porque eu sei que é uma skill que tá lá em último, mas eu acho que ela tem uma ligação muito direta com esta, que é o foco no cliente. Então, assim, se você começa a perder foco em solução, primeiro que você está perdendo tempo, ou seja, você pode gerar um atraso, o que é ruim para você, e também para a empresa. Na verdade, assim, eu sendo bem sincero, não é... A galera vai achar que eu tô sendo coach, ou sei lá, uma coisa meio corporativista, assim. Mas, assim, eu falo isso muito até por causa da pulga, tá? Que é uma experiência que eu tô tendo muito legal, assim. Que a gente não tá na pulga, sabe? A gente é a pulga. Nós fazemos o que a pulga são os colaboradores que fazem a empresa. Dia a dia. E são fatos. É a gente no dia a dia, sabe? Então, assim, você vai começar, cara, a alimentar uma raiva do cliente que, cara, muitas vezes o cara, ele te ama e você nem sabe. Por exemplo, aconteceu, olha pra você ver que legal, né? Sempre tem, né, algum feedback que às vezes a pessoa recebe um pouco mal e tal. E aí, sei lá, dias depois o cliente mandou um elogio. Sensacional, assim. E aí os caras mandaram uma foto com todo o time deles, sabe? Com todo mundo lá e falando assim, poxa, a gente queria que vocês mandassem uma foto de vocês, sabe? Porque a gente quer conhecer e, pô, a gente gosta muito do trabalho de vocês e parará e tarará. Então, assim, você vê, sabe? Às vezes você tá alimentando uma raiva ali que é muito ruim, sabe? Então, assim, você perdendo foco em solução, muitas vezes você acaba também perdendo foco no cliente. Né? E se você também, muitas vezes você não tem o foco no cliente, no que ele deseja, de fato, você acaba perdendo foco na solução também. Porque qualquer coisinha que aparecer, você vai ficar vivenciando o problema ao invés de arrumar aquilo. E você, inclusive, ter uma empatia com o cliente, o que vai te ajudar muito a absorver aquele feedback. Você fala, cara, o cara só tá querendo que eu faça, que eu mexa nisso aqui. Então vou fazer essa parada aqui, vai ficar mais maneiro. E a gente vai ver isso com muito bons olhos. A gente vai olhar assim, caramba, olha que maturidade que o fulano tem. Com certeza. Meu Deus, eu quero esse cara em todo o time. Que eu puder colocar ele, claro, eu vou porque colocar. ele melhora o time. Exato. Melhor o time, porque ele é aquela pessoa que no meio da reunião vai falar, gente, a gente tá discutindo há meia hora um negócio que não vai a lugar nenhum. Temos esse problema, isso é um fato, todo mundo já entendeu, mas como que a gente resolve, sabe? Vai ser essa pessoa, e é essa pessoa que você quer em qualquer time de qualquer coisa que você vai fazer, porque basicamente nossas profissões são solução de problema, né? É isso. Eu vejo muito, tudo que eu faço na Revo, na Utopia, na Miralumo, como tipo antecipação de problema e solução de problema, assim.
É isso aí. Né? Você, eu sei que é a pessoa que resolve os pepinos, né? Joga o BO que a gente mata no peito aqui e a gente resolve essa parada, entendeu? É porque É eu isso aí. adoro. Eu gostava muito quando eu era criança de charadas, assim, sabe? Quebra-cabeça e coisas desse tipo. Então, me dê uma coisa pra eu pensar a respeito dela e dar umas 4 soluções diferentes que eu vou ficar feliz. É isso. Por isso que eu acho que eu Sim, não sim, gostava pois é. tanto de matemática e física quando eu era mais nova também, porque, tipo, legal. Legal a partir de talvez você tem 5 maneiras diferentes de resolver uma equação, sabe? Mas geralmente você tem uma resposta só que tá certa. E aí eu Uhum. ficava meio chateada com isso, porque eu gostava de ter alternativas diferentes pras coisas. Exato, exato. É, ó. E aí eu acho que eu gosto dessa parte, essa parte de foco em solução. Acho que realmente foi uma coisa que mudou, assim, minha experiência de trabalho como um todo. De parar de ficar, tipo, ah, meu Deus, um problema, e Não, agora o que eu e até faço? fazendo E, um tipo, gente, contraponto já sei aqui, qual é o problema. Vamos aí, vamos resolver sim, isso aí. é isso aí, velho, essa é a postura, né? Porque Uhum. assim, até fazendo um contraponto assim, né? Porque eu tô falando, parece que tudo é maravilha, né? Assim, eu tô num campo florido, os problemas vêm e eu vejo o sol e abraço, né? Então assim, gente, tem estresse, óbvio que tem, Claro assim, que você, tem. A porra, gente é super caramba, isso estressado, a aqui. gente parece zen aqui, mas eu e o Hudson ali, se botar no medidor de estresse, acho que o cardiologista vai ficar assustado ali. Mas porque você fica, porra, veio o feedback, caramba, tem tempo X, caramba, galera, e aí, sabe? Então, assim, vamos, ó, vamos por aqui. É, tem aquilo assim, pô, esse feedback podia não ter vindo, caramba, pô, Uhum. a documentação não especificava muito bem isso aqui e tal. Então, assim, rola aquela parada assim, porra, Aquele e-mail que você já sabe que é BO é, só pelo título, assim, você fala, puta exato. que lá merda. Né? Então, às vezes até mesmo o cliente mesmo, você fala, cara, pô, o cara podia ter aliviado essa aí, né, Sim. pô. Mas é aquele lance, assim, é você tentar ainda assim procurar, né, o bom sentimento na questão. É, com certeza, porque é o que eu disse, a gente é estressado, mas poderia ser muito pior. Exato. Pelo menos a gente ainda consegue trabalhar. Eu acho que isso eu sempre fico, tipo, pensando assim, ah, beleza, tenho vários problemas, claro, igual todo mundo. Tem várias questões que poderia resolver de forma melhor, sim, igual todo mundo. Mas ainda não chegou num ponto paralisante, porque acho que Sim, isso que é a treta, assim, sabe? De, tipo, você não conseguir trabalhar por causa de coisas desse tipo, sabe? E aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. exatamente. E nesse ponto não estamos. Então, falando com propriedade aqui, de que sim, é estressante, mas tem saídas saudáveis pro negócio continuar Sempre tem. fluindo, né? Pra não parar de funcionar. Chegamos, talvez, na nossa última soft skill, que acho que já foi pincelada em outro momento. Em todos os momentos a gente já falou um pouco disso, mas seria o que? O Sim, trabalho em sim. equipe, né? Esse aí é um ponto importantíssimo, né? Que ele tá, querendo ou não, ligado a uma outra skill, que até estava na lista aqui, mas a gente também já Falou foi falando um dela. pouco dela, Uhum, que é a absorção de feedback, né? Então, uhum, por exemplo, até dar uma realidade da pulga, né? Lá a gente tem um esquema de peer review, que um artista faz feedback do outro. Claro que isso tem, digamos assim, um certo controle, uhum. né? Porque tem gente que às vezes é muito iniciante, ou está cru, ou às vezes está nova no projeto, né? E aí a gente toma um cuidado com isso. Mas o peer review, querendo ou não, ele é um ótimo sistema para desenvolver as pessoas, não só no aspecto técnico, mas no aspecto comportamental. Com Então, certeza. você, inclusive, ter consciência do seu nível de experiência. Uhum. Eu tô adiantando algumas conversas que eu tenho que ter com o pessoal lá, aqui Tem através do problema, já faz podcast. uma anotação ali, já bota no seu planner, na sua agenda. Mas Manda o podcast pra assim, galera, depois cancela a reunião. bora, Fala, bora. gente, ouve Ó, aqui, galera, já tá pronto, tá ótimo. tô dando um spoiler aqui já de algumas coisas que a gente vai conversar, mas enfim. Você, você ter consciência do nível que você tá, né, do seu nível de experiência, você tem que ter a noção de como é que você vai se portar, principalmente se você tiver pessoas que são menos experientes que você, né, na equipe. Uhum. Então você tem que saber se portar porque você, querendo ou não, é referência, você é exemplo e você está influenciando o desenvolvimento dessas pessoas. É muito importante que você tenha consciência de que o seu desenvolvimento, tudo bem, você é o piloto, você tem que ter iniciativa, mas você tem que entender que as pessoas à sua volta, elas influenciam no seu desenvolvimento, assim como você influencia as das outras. Com Então, certeza. assim, você ter uma consciência de trabalho em equipe, onde muitas vezes você sabe que você tem que se portar de uma forma diferente, dependendo do seu nível de experiência, ou simplesmente você ter a famosa empatia, que é outro skill que está ligado aí a isso, Uhum. né? E você se colocar no lugar dos outros, muitas vezes até mesmo o seu lead, ou o GP, ou alguém que venha cobrar alguma coisa, ou o próprio cliente,
você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, né? Ou então, por exemplo, alguém acabou assumindo um asset ali para te ajudar, ou parte do seu asset ali para te ajudar, né? E aí, só que aí aconteceu alguma outra adversidade que aquela pessoa acabou atrasando dela também, em função disso. Ela estava adiantada, mas aí aconteceu alguma coisa que, né? Poxa, você deveria ter, sabe, a noção de olhar ali, pô, calma aí, fulano. Pô, você pegou aquela parada pra me ajudar? Não, calma aí, não vou te deixar na fogueira, não, vamos, tamo junto, né? O lance do tamo junto, é isso que é o trabalho em equipe, né? Tamo junto, assim, para o bem ou para o mal, tamo junto. Exatamente, né? né? Então, assim, pô, às vezes você tem muito trabalho pra fazer, vamos dividir, né? Que seria para o mal. Recebemos um feedback maravilhoso de um cliente, fizemos um trabalho, entregamos um trabalho que deu muito certo. Para o bem, sabe? Tipo, é isso. Exatamente. É assim, né, o seu lead ou o GP veio cobrar alguma coisa em relação a prazo, alguma coisa assim, e nunca. E o pessoal trabalha bem, cara. Assim, se o GP um dia chegar de uma forma autoritária, dizendo que você tem que entregar e não sei o que, parará, cara, isso tá errado, entendeu? Mas muitas vezes a pessoa vai chegar, vai falar do tempo, vai falar do cliente, vai falar algo assim, cara, e ela só está te reportando a realidade, é só isso. Ela só está te mostrando o panorama em que o que nós estamos nos encontrando. E você tem que ter a capacidade, né, de entender o lado daquela pessoa. Cara, ela precisa trazer aquela informação, ela não está querendo ferrar a sua vida. Entendeu? Então, trabalho de equipe não vai só de artista para artista, sabe? Vai de artista para o GP, para o produtor, né? Até lá chegar no CEO, a galera do RH, e tá todo mundo junto, cara. Todo mundo. Certeza. Então, assim, tudo bem que a comunidade de 3D, ainda bem, né, é muito generosa nesse aspecto. Eu acho bastante. Isso tem bastante diferença. Desculpa o pessoal do 2D que se sentiu ofendido, mas a galera de 3D é mais unida. A galera generosa, é mais próxima. A comunidade é generosa demais, né? Então, assim, o legal é isso, que a gente tem essa vantagem de a galera não esconder a rapadura, sabe? Então, assim, o pessoal entrega o ouro mesmo, não tem medo de falar como faz as coisas, não. Exatamente. Então, assim, cara, faz assim, faz assado que é melhor. Ó, como é que você resolveu essa parada aí? Cara, foi assim, assim, assado. Cara, ó, tô vendo que você tá aí se ferrando aí. Claro que ninguém vai falar assim, né? Mas assim, ó, tem um jeito aqui que de repente você pode curtir e fazer mais rápido isso daí. Tá vendo como é que a forma também de se comunicar é muito importante? Sim. Tá vendo? Tô dando vários exemplos aqui, inclusive são exemplos de outras skills, né? Você tem que saber chegar na pessoa, né? Saber se comunicar com ela. E assim, isso tudo é trabalho em equipe, gente. Tudo isso é trabalho em equipe. Cara, se você chegar com o ego inflado achando que é o sinistrão, né? E que ninguém tem a capacidade ou nível pra falar disso, cara, porque a arte ela é tão subjetiva e ela é tão vasta, ela tem Eu tenho muito preguiça de artista assim, cara, sério. Você precisa desenvolver que, cara, tem pontos que muitas vezes aquela pessoa inexperiente, ela é mais experiente que você em determinado aspecto, e ela tem muitas vezes uma percepção melhor do que você em determinado aspecto, e essa troca, gente, é muito importante, sabe? Você tem que estar realmente o coração e a mente aberta sempre, né, para desenvolver isso. Então, assim, até meio que englobar aí todas as skills, né, galera que de repente pensa aí em se candidatar para vaga, não só a Pulga, mas qualquer outra empresa, né, tenha em mente que não é só a arte que vai valer, não é só isso que vai valer. Caramba, isso pode ser uma boa porta de entrada, se você tem um bom portfólio. Mas o que vai você permanecer, né? O que vai fazer você permanecer. Isso. Até porque tá sendo bem claro em relação ao portfólio, tá? Uma dica aí pra galera, que muitas vezes a gente olha portfólio e a gente vê vários defeitos. A gente vê, caramba, ó, o fulano ainda tá meio cru nisso daqui, ó, tem essa outra parada aqui que de repente ele não tá ainda muito maduro nisso, né? Mas assim, a gente sabe que com uma troca com o time e ele tendo uma orientação do lead, né? Ou até mesmo o cliente, hein? O cliente está te ajudando, né? Porque às vezes o cliente lá do outro lado é uma equipe de arte que está recebendo o asset. Então os caras sabem o que eles estão falando também, não é nenhum ignorante, não. Então, né, você vai ter, digamos, um up nos assets que você vai entregar, porque você está, de alguma forma, trocando ou sendo direcionado. Então, assim, gente, óbvio, quanto melhor artista você for, óbvio que isso é melhor. Né? Mas você tem que ser também uma boa pessoa. Tenham muito isso em mente, né? Por exemplo, eu já tive relatos de pessoas
que são líderes em outras empresas. Uhum. Inclusive, é bem importante você falar isso, porque grande parte da podridão da indústria vem de pessoas ruins da indústria de games, especificamente, que a gente sabe aí várias histórias muito tensas, né? Então, acho que é muito importante você estar falando isso. Exato. Assim, a galera se conhece, a galera se fala, né? Então, Sim. assim, eu tava conversando, né? Mas, assim, esse caso especificamente era até uma empresa que era mais voltada para cinema, os caras estavam produzindo um lance de um filme mesmo. E, cara, tinha uma série de modelos que eram tudo mais ou menos a mesma coisa, mas existia uma variação. Uhum. Só que todos aqueles modelos eles iam receber modificador de suavização. Eles iam ser subdivididos e, obviamente, né, ter um aspecto ali mais suave no seu visual, né, na superfície. Tinha alguns artistas que, inclusive, foram contratados como sênior e eles estavam trabalhando nesse projeto. E aí foi dado o seguinte feedback: olha, vocês têm que colocar algumas arestas, alguns loops, que estejam próximo daqueles ali que estão, de repente, perto de uma quina ou um vinco, porque quando suavizar, aquilo ali precisa tensionar na malha e garantir aquela forma, garantir, né, essa quina ou esse vinco ou algo assim. Ou até mesmo a forma, no geral. E aí, como é uma questão que envolve topologia, os indivíduos simplesmente, eu não faço isso. E eu não vou fazer porque eu sou um artista. O modelador falou que não ia mexer na topologia? Exatamente. Péssimo modelador. Exatamente. Mas eu sou um artista, eu sou um escultor e eu não tenho que me preocupar com isso. Eu faço a forma e alguém aí é que resolva isso daí. Cara, o quê? Primeiro que assim, Meu ele tá falando uma Deus. grande besteira, né, 100%. relacionada a uma parte técnica mesmo. Sim. Mas o pior de tudo nem é isso. É a forma como ele se portou diante da situação. Né? Ou seja, você simplesmente é alguém que está em algum lugar. Você não quer o bem, inclusive, daquele lugar. Você está simplesmente pensando no seu interesse. E você, inclusive, está pouco se lixando para quem está à sua volta. Com inclusive certeza. O cliente. Porque essa é uma postura de tipo assim, meu trabalho é o meu trabalho. Se ele não serve para o que você precisa, o problema não é meu. E é assim, cara. É assim. Eu acho interessante porque, assim, é uma falta de amor, inclusive, com o próprio trabalho. Porque se ele não tá enxergando aquilo que tá sendo péssimo para ele, entendeu? É uma pessoa que, inclusive, trata o seu próprio trabalho de uma forma muito ruim e não tem consciência disso. Então, assim, existem vários aspectos comportamentais aí que me levariam a não contratar. Jamais. Mas nesse caso aí, acho que a vida ensina, viu? Uma hora alguém vai levar uma invertida, vai ser difícil, viu? Mas vai, a vida ensina, acho que a vida ensina. Eu acho que cada vez mais, na verdade, essas questões comportamentais, assim, nem tanto de trabalho, assim, mas de socialização e tal. Porque quando eu puxei o assunto das empresas de games que a gente sabe que estão tendo problemas, é muito sobre abuso, não necessariamente envolvendo questões sexuais, mas assédio moral, às vezes, de chefes que querem crescer pra cima, né, de júniors e coisas desse tipo e tal. Então tem bastante a ver com isso, sabe? De você não se colocar nesse lugar de, tipo, você faz o que eu mando, sabe? Mas de, tipo, como é que a gente pode evoluir melhor enquanto artista, enquanto pessoa, e podemos ser amigos e ter um ambiente mais saudável de trabalho, né? E eu acho que é bem nessa pegada, e as pessoas estão mais ligadas nisso, né? Porque tem mais oportunidade, tem mais empresas, as pessoas vão tendo experiências diferentes e vão tendo mais parâmetro para saber o que é saudável e o que é aceitável e o que não é saudável e o que não é aceitável, né? Então a galera vai aprendendo também. Querendo ou não, assim, esse é um aspecto também que é interessante pontuar, que assim, querendo ou não, é o efeito rebote também de empresas que realmente se aproveitavam das pessoas, montavam cavalo mesmo. Sim. E aí as pessoas hoje, elas são muito escaldadas, do tipo assim, pô, se a empresa me pediu para fazer uma hora extra, quer dizer então que, pô, esse lugar não presta. E não é isso, gente. Não é isso. Às vezes é uma adversidade que aconteceu e a gente precisa resolver, né? Então, assim, existe o lado, obviamente, né, do artista ali, do colaborador, e existe o lado da empresa também. E você, de certa forma, tem que ter essa empatia com a empresa, né? Agora, é claro, é uma relação bilateral. Se um dos dois está falhando, é óbvio que você vai também reagir diante disso, tá? Eu não estou aqui defendendo empresas, assim, no geral, não.
Então, assim, até Não, porque eu já claro que trabalhei em não, lugares claro que que, não. pô, eu tenho Mas péssimas também, recordações. sim, mas também não estamos menosprezando empresas, porque uma coisa Exato. que às vezes me incomoda bastante de a galera ficar com essa postura de tipo, ai, vamos falar mal de empresa, porque empresa, capitalismo, ruim e tal. Mas, gente, tem empresas e empresas. E querendo ou não, tudo que você for fazer na sua vida que você quer que tenha, sei lá, um impacto maior, você vai precisar de um CNPJ. Vai chegar o seu Sim. momento de ser uma empresa, entendeu? E quando você for uma empresa, você vai entender que as empresas não são coisas do mal. São só pessoas organizadas para um objetivo comum, sabe? Exatamente. Então, acho que Exatamente. também, às vezes, essa visão de tipo, nossa senhora, empresas, máquinas, a mão invisível do mercado. Eu fico tipo, Sempre gente, vilãozão, é sempre um vilão. algumas são, mas não são todas, Exato, não são todas. exatamente. E tem coisas que vão acontecer, que assim, aquele lance meio, digamos que esbarra, né, numa situação ou numa vibe corporativista, mas não, gente. Aquilo muitas vezes é normal e às vezes até mesmo necessário. Porque é Claro. uma organização. Precisa assim, ser às organizado, vezes, senão vira uma zona, exato. ninguém sabe mais nada, o que faz, qual é a E, de função, a fato, quem existe uma responde. hierarquia mesmo, gente, porque sem Sim. hierarquia também o negócio não vai funcionar, entendeu? Imagina todo mundo podendo dar pitaco em tudo e resolver, e dizer, não, vamos fazer assim. Não Não vamos dá. fazer assim. Alguém vai ter Entendeu? que dar a palavra final, né? Exatamente, alguém precisa direcionar, alguém precisa. Então, assim, abram a mente e abram o coração. Extremamente importante. Agora que você puxou esse Abra a Mente, Abre um Coração, eu acho que é um momento excelente pra gente entrar na nossa brincadeira final do podcast, porque é super Olha, mente aberta e algumas partes às vezes coração também. Então, agora eu fiquei com medo. Felipe, você está agora no De Frente com a Gabi. Eu vou fazer perguntas, bate-bola, jogo rápido, e você me responde rapidamente as perguntas que eu vou fazer rapidamente. Beleza? Ok. Uma cor. Preto. Que dá. Um software. Uau, hein? Eu vou ser esperto, né? Photoshop. Um trava-língua. Caramba. Subsurface Scattering Fast Skin Material. Esse foi inusitado. Eu perguntei pro Miguel no podcast dele, ele respondeu todos, não consigo falar nada sem me embolar. Artista que é referência pra você. Nossa, agora só pode um? Pode 3. Inventei essa 3? regra agora. Tá bom. Eu juro que não é por uma questão de eu ter uma relação muito próxima e A gente sabe amor, que é. mas Letícia Guilherme com certeza tá na minha lista, inclusive é uma pessoa que tem um leque, uma capacidade incrível, né, de adaptar incrível. sua arte. Ela tem uma flexibilidade tanto do cartoon quanto do realista, apesar dela, né, ter o foco dela hoje, a galera só conhece mais esse lado mais Disney, né, e cartoon, mas é uma pessoa que inclusive estudou muito ali a parte do realismo, eu pude acompanhar de perto, né. Então, assim, fora justamente até os aspectos comportamentais, né, que é uma profissional que, caramba... Um anjo você na tem que terra, tirar o aquela chapéu, mulher, sinceramente. né. E, obviamente, eu não posso deixar de falar do meu queridíssimo irmão, brother do coração, Rafa Souza, que além de ser um artista incrível, né, e me impressiona muito a capacidade não só de arte, na parte mais lúdica e de fundamento, mas a capacidade técnica dele, né, é alguém que consegue juntar essas duas coisas de uma forma incrível, e isso é uma coisa que eu admiro muito, porque normalmente as pessoas elas têm uma arte, um resultado muito legal, mas para chegar naquele resultado, muitas vezes ela escolhe um caminho que não é errado, né? Mas às vezes é um caminho que não é o mais eficaz ou eficiente, não é digamos assim, uma forma mais confortável, né? E o Rafa, ele consegue unir tudo isso, né? Ele consegue descobrir uma solução que, caramba, é incrível. É impressionante. E o Rafa consegue extrair isso das outras pessoas. Isso aí, Exato. ó. Meu, é um gênio também. Pois aí, vamos lá. Eu vou... Terceiro. Pegar alguém do 2D. Pra não ser muito bairrista. Não, e querendo ou não, é um negócio que eu me amarro também. Vamos lá. Vou pegar aí... Bob Shield é um cara que eu curto muito. Pegou só o alto nível ali, é isso. E... Quando você não tá trabalhando, você tá... Hoje,
Eu estou com os meus filhos, com certeza. Se você não fosse artista, você seria? Ninguém vai entender isso, cara. Mas eu acho que eu seria lutador. Justo. Poder viver... O Gus, quando eu perguntei pra ele, respondeu cantor de funk. Olha! O Gus ia ser funkeiro. Poder viver de arte é... É incrível. Incrível. Maravilhoso. Assim, por mais que tenha trabalho a trabalho, e eu gosto, inclusive, até de ter essa consciência, mas é o que eu sempre quis, né? É um sonho mesmo. E uma última mensagem para os nossos queridíssimos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Vamos lá, ligar o modo professor também, né? Eu diria que, assim, pra gente fechar, inclusive, com um assunto, né, que tem muito a ver, né, com o que a gente, né, todos os aspectos que a gente conversou aqui, é você ter amor mesmo pelo que faz e nas suas ações no dia a dia, porque é isso que faz a diferença. A gente fica, às vezes, planejando coisas mirabolantes para chegar num determinado resultado, mas, na verdade, é aquele monte de coisa pequenininha que você está fazendo no dia a dia, de como você está respondendo alguém, de como você está, de repente, lidando com um problema, né? Ou encarando mesmo a parte mais braçal da sua arte, né? Enquanto você está ali fazendo. Esses pontos, né? Eles são muito importantes que você comece a enxergar o prazer neles, né? Tudo bem que tem coisa que vai ser chato, não estou querendo aqui colocar, não, veja só flores, né? Você vai ter um momento que, caramba, vai ter um dia difícil, vai ter um dia que você tá puto, vai ter aquele negócio que você não tá a fim de fazer, mas procura, de qualquer forma, tentar manter sua mente aberta mesmo, né? E por isso que eu falei mente aberta, coração aberto, porque, cara, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Quando aparecer um feedback, quando aparecer uma adversidade, você vai ter a cabeça fria. Por exemplo, eu vou até rapidamente aqui contar uma história bem engraçada, que eu tava com a minha esposa no carro, a gente tava dando carona pra uma amiga dela, e aí tava chovendo, e aí um cara foi virar o carro, né? Ele foi virar o carro, tinha um cara de bicicleta passando, acho que os dois estavam meio que, né, afobados por causa da chuva e tal. Só que o carro tava devagar, cara, só que o cara da bicicleta, ele achou que dava pra atravessar a rua. E aí o carro andou, e aí bateu na bicicleta, não foi um atropelamento, né? Mas bateu, mas foi o suficiente pro cara cair. Sim. Cara, o cara da bicicleta levantou tão indignado, e deu uma bicuda no para-choque do carro, começou a bater no carro, né? E aí, pô, ainda bem, o cara que saiu, que tava dirigindo, né? Ele saiu, ele ainda foi de boa, vi que ele conversou, perguntou se o cara tava bem e tal. E esse é o espírito, sabe? Porque assim, pô, aconteceu uma coisa ali, aí eu comentei com a minha esposa assim, pô, tá vendo lá? Poderia ter rolado uma briga, se o cara fosse esquentado, poderia ter saído com uma arma e alguém ter morrido. E, pior ainda, só com o que aconteceu ali, querendo ou não, o cara da bicicleta perdeu de ganhar um amigo. Porque, pô, o cara saiu, perguntou se ele tava bem, pô, ele poderia ter muito bem, pô, cara, eu vi que foi sem querer, eu vi que a situação foi... Que deu pra Às ver, vezes sabe? no trânsito acontece isso, né? Exato, sabe? O cara errou, cara, o cara simplesmente errou, sabe? Sim, e o aí, cara da bicicleta não se machucou gravemente, então já é outra situação, né? Exato. Aí eu falei, pô, e o cara... Eu perdi a oportunidade, inclusive, de ter um amigo, sabe? De, pô, começar a ter uma amizade ali, de repente, né? Aí, beleza, né? Aí a gente foi embora, né? Eu deixei lá a amiga dela e tal. Aí, no outro dia, minha esposa veio assim, pô, a minha amiga simplesmente olhou pra mim e falou assim, poxa, seu marido é consciente, né? Caramba, ele considerou uma amizade com o cara, sabe? Cara, foi longe, lá, né? Foi longe. Pra maioria das pessoas parece uma ideia meio impossível, assim, eu entendo. Exato, e aí assim, eu, sei lá, cara, eu entrei numa de que, sei lá, eu acho que depois que eu comecei a perder cabelo, comecei a ficar velho, né? Eu olhei assim, e eu era uma pessoa que defendia muito as minhas ideias, sabe? Muito a minha opinião. Aquele cara que ficava discutindo no Facebook, né? E ficava lá, e comentário atrás de comentário. E, cara, hoje eu não faço mais nada disso, ainda bem.
Eu sei que a história pareceu até que eu tava jogando confete em mim, mas assim, é mais pra mostrar mesmo que assim, galera... Tem forma diferente de encarar situações diferentes, né? Vale muito a pena você... Cara, quantas pessoas que assim, que me hatearam, né, quando eu tava fazendo um movimento na internet, e eu fui lá e abracei a pessoa ao invés de devolver a porrada que ela tava querendo me dar. E eu acabei ganhando pessoas incríveis mesmo. Eram pessoas legais, eram pessoas muito positivas em vários aspectos. E eu ganhei, sabe, essas pessoas na minha vida. Então, é dessa forma que eu penso. Assim, quando eu comecei a ver o resultado disso, eu comecei a alimentar mais. Então, essa dica aí que eu daria pra galera. Galera, abre a mente e o coração aí que vale a pena. Eu acho também. Acho que não tem muito menos coisas que você pode perder tendo o coração aberto do que ganhar. Então, olha que mensagem bonita de final de podcast que o Hudson deixou aqui pra gente. Coisa linda, viu? Obrigada, Hudson, mais uma vez. Acho que é a sua terceira ou quarta sala 1604 aí nos 200 e muitos episódios que a gente já fez. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação e sempre que quiser, portas da sala abertas pra você. Não, eu que agradeço a oportunidade, agradeço, né, a Revolution, agradeço você aí pelo papo que foi, inclusive, muito prazeroso, né? Você é uma pessoa que deixa a gente muito confortável, né? Foi super legal mesmo, foi muito prazeroso. E agradecer até mesmo a Pulga por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês, de representar, né, a Pulga em relação a esse assunto. Então, agradeço demais a oportunidade, né? E principalmente ao meu time, porque graças a eles é que, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar essas questões todo dia e eu espero estar me autodesenvolvendo também. E, obviamente, né, eles estão, de fato, me desenvolvendo também. Então, agradeço a todo mundo aí e beijo pra todo mundo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio do nosso queridíssimo podcast. Tchau, tchau. Valeu!